Oi, pessoal! Bom, eu sou o Alessandro e hoje eu, mais uma vez, não estou sozinho. Hoje eu estou junto aqui com o meu amigo Diego Brandão. Diego, vocês já me viram citando em alguns vídeos, e alguns vídeos da Disney, é o grande responsável por eu começar nessa situação de ler quadrinhos Disney. É aquela coisa, né? Começa com drogas leves, lê uma graphic Disney aqui, e aí depois você já está indo para o Cowboy, daqui a pouco você não consegue ler outra coisa, né? Mas o Diego, assim, fora a brincadeira, assim, ele realmente foi o cara que me apresentou os quadrinhos Disney. E esse papo vai ser um papo que eu acho que vai ser bem útil para outras pessoas que, assim como eu, não conhecem tanto os gibis da Disney, a proposta desses quadrinhos, e acho que também pode ser interessante para o leitor Disney veterano, para ele conhecer, não digo conhecer, mas para bater um papo sobre algo que já é valioso para a pessoa. Mas eu vou deixar que o Diego se apresente, vou passar a bola para ele. Diego, diz aí quem você é, o que você faz, se apresenta aí para a galera do Ministério dos Quadrinhos. Muito bem, Alessandro. Muito prazer. Prazer para todo mundo aí. Que bom conhecer o Alessandro mais pessoalmente. A gente já troca uma ideia via mensagens aí, mas que legal. Fico muito feliz, muito honrado de poder estar participando de um vídeo dentro do meu canal no YouTube favorito. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E é uma alegria também estar conversando com um cara que manja tanto de quadrinhos e com uma audiência que manja tanto de quadrinhos também, né? É importante dizer isso, assim, a gente hoje vai trocar um papo sobre quadrinhos da Disney, mas tem muita gente que manja muito desse material, né? O que a gente quer fazer aqui hoje é realmente, assim, trocar uma ideia sobre isso. Porque vocês já devem ter percebido, por exemplo, que não é um material que é tão discutido dentro do YouTube, né? Então a gente quer trocar uma ideia sobre isso. Eu me chamo Diego Brandão, sou professor de Geografia, moro aqui em Alvorada, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje está bem frio aqui, então o papo até é bom para aquecer, a gente se movimenta, né? E é isso aí, eu trabalho como professor de Geografia em 2 escolas aqui de Porto Alegre. Trabalho também com formação de professores, dou palestras sobre ensino e esses assuntos assim. E, sobretudo, um apaixonado por quadrinhos. Então, cada vez mais eu tenho percebido o quanto ler gibi é um negócio que agrega para mim como pessoa e como profissional, assim. Como é bom, o Alessandro é professor também, né? Como é bom quando a gente consegue fazer um link ali entre a matéria e a aula que a gente está dando em um gibi, é maravilhoso. Então, cada vez mais estou mais apaixonado. E depois do Ministério dos Quadrinhos, pelo amor de Deus, minha carteira reclama todo mês que o Alessandro faz aqueles vídeos. Mas você devolveu isso, né? Você devolveu isso me apresentando a Disney, né, cara? Você teve a sua vingança do bem aí. Mas olha só, você está falando dos alunos, é um negócio que é verdade. E é muito bacana ver a reação dos alunos quando num conteúdo qualquer da disciplina a gente cita um quadrinho ou faz uma correlação com os super-heróis. É uma reação de surpresa, pelo menos assim. No meu contexto é isso. Eu acho isso muito bacana, assim. Eu acho isso muito legal mesmo, assim. Mas, Eu vi o Fred comentando, né? Desculpa, é o verdade, Fred comentou, né? é verdade. E, E ele falou que eu dava aula de religião na época. Eu dei aula aqui de colégio de religião primeiro, antes da aula de sociologia. E a turma que era a turma que ele tinha ficado reprovado um ano, era a turma que ele tinha caminhado mais tempo. O pessoal, pô, o professor fala de Harry Potter, de Homem-Aranha, né? Mas o engraçado, imagino que isso aconteça com você, é que é um negócio que a gente fala, é quase que natural o negócio, né? Como você vai dar um exemplo, né? sim, com certeza. Faz parte da gente, né? A gente pensa como leitor de quadrinhos, assim, já. Aquele papo que é quase clichê já, né? Bah, ajudou a moldar a minha moral, a minha mente enquanto cidadão, é verdade, né? Então, Cara, é verdade, é verdade. Mas, é, Diego, vamos lá. Agora eu vou afunilar. Você está pegando as duas perguntas que eu sempre faço. Eu peço a pessoa se apresentar, o que ela faz, mas eu peço para se apresentar também como leitor. Assim, o que você lê de quadrinhos? Como é que você começou a ler quadrinhos? O que você curte? Fala aí um pouquinho de você como leitor. E assim, não precisa ser só de quadrinhos. Os quadrinhos são foco, mas você como leitor no todo. Eu sei que você lê bastante coisa. sim, sim. Pois é, cara. Eu acho que eu sou professor das ciências humanas, assim, né? Então,
dentro das humanas tem essa especificidade, assim, da gente tem que estar sempre atualizado. E isso cada vez mais, assim, né? Dentro de geografia, por exemplo, tem geopolítica, né? Que é uma área do conhecimento que todo mês muda alguma coisa. Então, eu leio bastante material de ciências humanas, assim. E atrelado, né, fazendo uma escala ali, eu vou intercalando com o gibi. Uma leitura mais pesada e uma leitura mais leve. Uma leitura mais pesada e uma leitura mais leve. Por vezes, o gibi vira a leitura mais pesada, né? Dependendo da obra que eu tô lendo. Isso acontece, pior que isso acontece mesmo. Eu, às vezes, descanso de um quadrinho, sei lá, lendo um livro de... Eu tenho lido bastante ciência política, lendo um livro de ciência política. Isso acontece. Pois é. Eu li o Julia Kendall 6, cara. Meu Deus, aquele negócio é muito pesado. Cara, aquilo é pesado pra caramba, cara. É bom demais. É muito bom, mas aquele final, cara... Eu não vou dar spoiler, não, mas aquele final é brabo, assim, é brabo. Sim, cara. E eu li aquilo ali e eu falei, bah, não. Era pra eu descansar com esse quadrinho, não deu certo. Vou ler o Milton Santos agora, né? Cara, juro por Deus que foi isso que eu fiz, ela tá do meu lado aqui. Milton Santos li depois. Porque foi muito pesado aquilo lá. E até um pouco nisso entra os quadrinhos Disney, porque ali eu sabia, tá, beleza, pode ter uma coisa mais complexa, mas não vai ser um negócio que vai me deixar sem dormir aqui, né? E aí eu fui indo para esse lado. Mas enfim, quanto leitor, bastante essa questão das ciências humanas, sobretudo geopolítica, assim, a parte mais teórica da geografia. E como eu trabalho com professores, assim, eu leio muito sobre educação. Então, eu curto bastante ler sobre educação como um todo, teorias e tal. Como quadrinho, eu sempre conto essa história, né? Quadrinho, ele sempre foi, para mim, uma zona de lazer acessível e barata, assim, né? Então, eu lembro... nem sempre o pai e a mãe tinham dinheiro para comprar aqueles bonecões gigantescos, mas ali o quadrinho regular, assim, né? Na banca, no sebo, sempre dava alguma coisa, né? Então, eu sempre fui recheado, assim, de quadrinhos de várias épocas, de vários formatos, de vários tipos. E aí eu fui me criando assim. E aí quando o cara começa a trabalhar, né? Acho que quem está nos ouvindo sente isso. Todo mundo pensa, quando eu começar a trabalhar, eu vou fazer um estouro, né, com o meu salário, vou comprar o mundo. E aí o cara começa ganhando R$300, né, no estágio. E aí eu pensei, vou fazer isso aí. E aí eu comecei com mais calma, assim, depois que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, a fazer alguma coleção, alguma coisa assim. Eu leio muito Marvel, nesse âmbito de super-heróis, assim. Eu decidi optar mais para Marvel. A DC eu leio mais arcos fechados, assim. Eu sou um cara meio... Eu acho que a gente é um pouco parecido nisso, meio completista de universo, assim. Eu quero entender muito daquele universo. Aí eu pensei, eu vou ali ler mais um universo aqui, que daí eu vou compreender mais daquele do que ficar meia boca nos dois. Então eu leio muito mais Marvel e a DC eu leio arcos fechados. De uns tempos para cá, mais especificamente de uns 2 anos para cá, onde eu conheci um canal chamado Ministério dos Quadrinhos, a minha demanda foi muito por uns quadrinhos italianos, né? E aí eu entrei nas drogas mais pesadas, né? Porque olha, rapaz, aí eu me encantei. Então, de uns tempos para cá, mais especificamente de 1 ano para cá, eu tenho lido muito italiano, assim. Muito Fumetti, né? Muito franco-belga, que tu comenta. Todo mundo comentava, né? Eu conheço o Vinícius do Dois Quadrinhos, e uma vez o Vinícius disse assim, o Vinícius aqui de Porto Alegre, né? O Vinícius disse assim, é muito legal ler super-herói, mas tem um momento em que tu vai perceber que ali não tá o teu único foco da alegria, assim. E, de fato, meu Deus do céu, eu tô num momento agora que eu tô lendo muita Bonelli e eu tô apaixonado, assim. Alessandro, eu falo muito, tá? Se tu quiser me cortar, fica à vontade. Pode ficar. Eu tô aqui para te ouvir, tô muito interessado. Vai lá, continua falando. E aí a gente entra... Até estava conversando essa semana com um cara que também é apaixonado por Bonelli, assim, e quem, de repente, descobriu a Bonelli pelo Ministério dos Quadrinhos, como foi o meu caso, vai se apaixonar ali. O Alessandro começou, por exemplo, comentando muito o Tex, ali na Tex Gold, né? A gente vai no Tex. Mas o Tex é ótimo, mas ele é uma porta de entrada para um universo que
provavelmente, não sei quem está nos assistindo, mas provavelmente vai se encontrar com um personagem que é mais a sua cara do que necessariamente o Tex. Assim. Comigo foi isso. Eu comecei com o Tex, eu escolhi um dos 500 títulos que tem na banca para acompanhar, que era um susto que eu levava também. Eu chegava lá e tinha 300 títulos. Meu Deus, onde que eu vou? Comecei pelo Tex Platino, que eu acho que até pedi um help para Alessandro. E foi uma história do Manfred, né? Isto, uma história do Manfred. Comecei bem, né? Dei pé quente. Bem pra caramba. É uma história... Esqueci. É Tex número 11, eu acho. Excelente história. Aí, pro Alessandro acalmou a minha angústia, assim, ele disse, cara, tu gosta de heróis, né? E tem algo que é muito bom e que tem uma cronologia interessante, que é o Tex Willer. Então, tô apaixonado por isso aqui também, acho que é um negócio muito bom. Esse é o momento que eu tô lendo agora, vocês só vão ver Fumete agora. Tem um cara das ciências humanas, né, o Martin Mister. Puxa vida, isso aqui, eu tô descobrindo, isso aqui foi amor e ódio. No começo eu odiei. O primeiro arco ali, eu pensei, meu Deus, fui com tanta sede ao pote, né? Não era tão legal. Mas no fim do volume 2, né? No volume 2 já me deu uma alegria, né? Eu acho que a curadoria, de repente, para esse primeiro volume, assim, não foi a mais feliz, mas depois deu certo. Inclusive, deixa eu fazer um desabafo, Pedro Bolsa. Oi, Pedro Bolsa, tudo bem? Muito prazer estar nos assistindo. O Pedro Bolsa disse ali que era o fumete favorito dele. Eu nunca me senti tão burro na minha vida. Porque... Pô, Pedro Bolsa gosta e eu não, né, cara? Exato. O Pedro Bolsa acho que é um dos favoritos. E eu odiei aquela primeira edição. Falei, tô perdido, né? Vou fazer uma terapia. Mas aí depois me animei, assim. De fato, é muito bom. Viu, Pedro Bolsa? Tu tinha razão, para variar, né? Então, muito bom. Ainda é o meu Bonelli favorito. É a Julia Kendall. Não descobri nenhum que bateu tanto comigo ainda. Mas Julia é muito bom mesmo, cara, assim. E esses primeiros números aí, o Berardi não se repete, né, cara? É impressionante. Cada número é uma coisa diferente do anterior. E esse sexto número aí, eu gravei o vídeo, nem saiu ainda, tá para sair. Acho que eu falei para mim assim, cara, dizer que eu gostei é até difícil. Eu digo que é bom, mas o sentimento que esse número gera é muito ruim. É verdade. Mas quando a obra ela nos provoca, assim, é porque a obra deu certo, né? Com certeza. O Berardi deve ter ficado feliz, né, cara? Sabendo, cara, se ele souber, tem uns caras lá no Brasil que estão se sentindo mal com Julia Kendall 6, assim. Mas esse número é... Mas você começou, Júlia, nessas edições da Mitos agora, nessas em formato italiano. Acho que é importante falar isso também, né? Dei um pé quente danado, né? Nós dois, né? Mas é que tu começou isso muito antes. Tu começou, acho que de repente tu sofreu ali foi o cara que levou as primeiras balas, assim, do que era bom e do que não era, e depois apresentou pro teu público. Isso aqui é legal, vai por aqui. Então eu dei o pente de tu ter ido na frente, na fileira da guerrilha ali, ter visto o que era bom, não era, e ter passado para nós o que era mais bacana, assim. Aquele teu papo com o Presto, eu me senti muito identificado nele, assim. E, Diego, mas como é que você chegou nos quadrinhos Disney? Você tem o quê? Uns 2, 3 anos lendo Disney, não é isso? Se eu não estou enganado. Assim. Sim. Como é que você já lia Disney quando era pequeno e depois voltou? Você não lia Disney quando era pequeno e chegou agora? Como é que você chegou nesses quadrinhos da Disney? Cara, é bem curioso, assim. Eu só queria fazer uma menção honrosa, tá, Alessandro? À vontade. Mágico Vento. Faço questão. Não, poxa, é muito bom mesmo, tá? A Júlia ainda tá no meu top 1 ali, mas vamos ver como é que se dão os outros ali, porque muito bom. E, enfim, vamos lá para a questão da Disney. Seguinte, eu quando voltei a comprar quadrinho, eu sempre fui um cara muito nostálgico, assim. Eu falei, que saudade da época da infância. Eu valorizo muito assim as experiências bacanas que se teve na infância. Assim. Eu vi esse tempo uma postagem sobre um jogo de taco, sabe? Não sei se é como se chama aí, taco, enfim. Poxa, que legal, que saudade. E quando eu comecei a comprar quadrinhos novamente, regularmente, porque esse era um trauma que eu tinha, assim. Às vezes, quando o pai e a mãe estavam melhorzinho, eles me davam um gibi atual.
Só que aí no outro mês não era a mesma coisa. Daí já pulava ali, eu perdi aquilo ali. Aí eles me davam daqui a 3 meses. Aí eu não entendi o que tinha acontecido no final. Então eu sempre pensei, pô, vou comprar regularmente quando der. Quando eu comecei a comprar regularmente, eu comecei numa viagem assim, de querer resgatar quadrinhos que foram importantes para mim. E aí eu lembrava de alguns da Disney que tinham sido, sobretudo, vocês devem lembrar, tu deve lembrar, daqueles que eram sistemáticos, assim, né? A Culturama está resgatando agora. Os marinheiros, os fora da lei, os bandidos. E eu lia muito desses aí. Mas é curioso, porque eu comecei a ler Disney, não pela Disney, mas por causa do Maurício de Souza. Vou recomendar uma leitura para vocês. Eu deixei tudo aqui na minha mão, só que eu peguei tanta coisa para falar que agora ficou bagunçado de novo. Que é esse livro, que não sei se tu já leu, Alessandro. Eu tenho aqui, mas eu não li ainda não. Eu tenho aqui, mas eu não li ainda. Cara, esse livro aqui é maravilhoso, é muito bem escrito. É o Maurício dando uma entrevista, assim, e isso vai formando a biografia dele. E eu sempre admirei o Maurício de Souza como um cara... Poxa, o Brasil nem sempre tem uma cultura leitora, assim, né? E o cara transformou, eu acho isso admirável, assim, o que ele fez no Brasil. E aí ele comenta sobre a Disney, porque Maurício de Souza e Disney é uma coisa paralela, assim, né? E ele comentava, assim, né? Porque na infância, se me perguntasse, eu sempre ia preferir Maurício de Souza. Toda a vida, né? Eu também. Porque conversa mais com a gente, né? É um negócio mais brasileiro, assim, tem aquela malandragem, assim. E ele explica quais foram as estratégias que ele tinha. Ele disse, o quadrinho da Disney tinha muito texto nos balões. Nos meus eu já diminui esses textos. Os quadrinhos da Disney, às vezes, tinha uma trama muito longa e complexa. Eu reduzi essas tramas longas, mesmo as principais, elas são menores, assim. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, bacana a estratégia. Diego, só me perguntar uma coisa. Então, o Maurício fazia isso consciente. Ele pegava os quadrinhos da Disney e ele construía os dele, tipo, pensando nos da Disney, mas, tipo, modificando aquilo que ele não acharia que daria certo no Brasil. É isso, se eu entendi bem? Eu não sei se foi algo assim extremamente objetivo, sabe? Vou fazer o oposto deles. Acho que não foi isso. Acho que foi algo mais subjetivo. Entendi. Ele tinha uma inspiração, que era porque já estava na banca há muito tempo, e ele viu que funcionava mais e que funcionava menos. Entendi. Textos longos, por exemplo, não funcionavam tão bem com as crianças brasileiras, né? Entendi. Então foi mais subjetivo, assim. Aí eu fiquei curioso. Falei, poxa vida, né? Eu gosto tanto da obra do Maurício, mas a obra do Maurício infantil não conversa mais comigo. Até peguei alguns Cascão, Chico Bento para ler, porque eu queria resgatar esses personagens que eu curti. Mas o Maurício mantém essa coisa. Eu acho que até ao longo da Abril e da Panini, essas histórias foram dando uma... Eu não sei qual é o termo correto que eu posso usar, mas uma padronizada. Eu acho que houve uma padronização criativa no Maurício de Souza. E essa diversidade eu começava a ver mais na Disney. E aí surgiu... Eu tenho uma coisa comigo, quando eu comecei a colecionar quadrinhos, que era de completar. Eu achava tão bonito abrir o YouTube assim e ver aqueles caras com umas coleção gigantesca, né? E aí surgiu essa edição aqui, ó, que é DuckTales. Esse aqui é um quadrinho que começou... E esse quadrinho ele é inspirado na nova série que está na Netflix, uma série animada do DuckTales. Quando isso aqui foi para a banca, eu pensei, puxa, olha a minha mente sonhadora, né? Eu pensei assim, puxa, eu acho tão legal os caras que tem Pato Donald, os 3.000 Pato Donald, os 2.000 e poucos Pato Donald, os vários Tio Patinhas. Poxa, vai que essa seja uma coleção que comece agora e vá até o infinito também. Quando eu for velho, eu vou poder mostrar. Olha a mente inocente, né? Foi até o número 6. O plano não deu certo. Não foi um plano infalível, né? Não foi. Eu falei, vai, por favor. Essas histórias são aquelas que estão nesses encadernados recentes da Panini? Uhum. São as mesmas histórias? São as mesmas. Inclusive, bom, já comento um pouquinho sobre elas, assim. Aí o livro do Maurício me instigou a ler Disney. E eu falei, eu vou então começar essa do número 1.
porque eu ficava também um pouco desanimado, que eu queria começar uma coleção que eu pudesse correr atrás das outras coisas. Assim. E aí, poxa, o Pato Donald estava no número 2.600 e pouco, né? Eu falei, não, só um pouquinho. Aí eu vou nesse aqui. Assim, eu já comentei algumas vezes, assim, né? Como história, eu acho isso aqui não gosto. Eu não gosto particularmente como história. Mas eu gostei de retornar ao universo. Isso eu gostei. Isso foi uma experiência bacana. E aí eu vi as pessoas comentando, poxa, é legal, mas não é a mesma coisa. É legal, mas não é a mesma coisa. Aí eu comecei a pegar alguns encadernados, e aí sim, depois que eu comecei a pegar os encadernados, foi uma cachaça. Assim. Depois não consegui parar mais. Então, você lembra em que encadernado você pegou nessa época? Você lembra de algum deles? Eu peguei, cara, tá até aqui na minha mão. Eu peguei aqui, ó. Peguei os 80 anos do Donald. Ah, bacana. E aí você pegou, tipo, Karl Barks, Dom Rosa, tem tudo Karl Barks, Dom Rosa, Eu comecei pelos medalhões, assim, né? Porque a própria série, isso é importante dizer para fazer justiça, né? Essa série nova do DuckTales, nos quadrinhos, ela pode não ser o bicho. Mas a série animada, ela é muito boa. Ela é muito boa. Recomendo para todo mundo, tá na Netflix aí. Tem várias referências à obra do Karl Barks, tem várias referências ao Dom Rosa. É muito bom. O lance aqui do gibi é que ele repercute fatos específicos do que acontece nos episódios, sabe? Então, uns detalhes interessantes, mas que como história não se compara ao que se produz regularmente em Disney hoje. Eu falei que eu falava muito, viu? Não, mas não tem problema, não. Tem que falar mesmo. Então, você foi para os encadernados, aí os encadernados você se encantou. Os encadernados são da Abril, esses encadernados. Sim, tudo é época da Abril ainda. A gente não tinha uma ideia do que... A gente sabia da crise no mercado editorial, a gente sabia da crise no mercado editorial infantil também, né? De certa maneira, da queda dessas vendas. Mas ainda não tinha um olhar sobre esse fim dessa publicação. Até porque a publicação dos Patos sempre teve muito atrelada à editora Abril, né? Nunca se pensou em ver Disney em outro lugar que não seja Abril. Não, e assim, a Abril, eu estava pensando, né? Ela começou com a Disney está lá no começo da Abril, já começa publicando, e ela está no final da Abril também. Os últimos quadrinhos que a Abril publica são Disney, se a gente for pensar. Ela Sim. largou a Marvel, largou a DC, largou tudo. Mas assim, eu estava pensando aqui, acho que você até sinalizou um pouco isso, mas assim, você chegou nos quadrinhos Disney, por causa dessa nostalgia, mas assim, são quadrinhos vistos normalmente como para crianças. Como é que é um adulto com os quadrinhos Disney? Como é que é para um adulto ler Disney? O que você encontra nesses quadrinhos agora como adulto que te empolga, que te faz ser apaixonado? Você gosta muito, a gente fala de Disney com certa frequência quase todo dia, e você é muito empolgado com esses quadrinhos. Assim, o que você, como adulto, Diego, aí quantos anos você tem, Diego? Revela aí pra gente. 27. Você com 27 anos, que, cara, você pega lá um gibi do Pato Donald, às vezes um gibi lá da Aventuras Disney da Culturama, ou encadernado da Panini, fala, cara, isso aqui é muito bom. O que você encontra ali? Essa é uma pergunta muito complexa, Alessandro. Mas é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Não, mas é uma excelente pergunta, assim. Eu vou te dizer, tá? Essa é uma coisa que eu fico me perguntando todo dia, tá? Quando eu vou na banca, eu ainda tenho essa dificuldade. Vou na banca, eu pego ali um quadrinho da Disney, vou levar ele pro cara pagar, eu fico pensando, o que ele tá pensando de mim, né? Então é uma coisa que eu fico me auto-justificando, assim, também. Não, mas assim, de verdade, eu comecei ali por esses DuckTales, que são bacanas, depois eu fui descobrindo o Barks, o Dom Rosa, e acho que é uma coisa interessante de se pensar, que é o seguinte, é um quadrinho feito em várias camadas, e isso eu acho genial, assim, e eu acho que é genial de uma maneira que a galera não elogia tanto, porque já pensa que é um quadrinho infantil. Porque conheceu na infância, então foi a primeira camada. Então, eu li ali, o Donald, eu gostava, foi a primeira camada. Só que eu cresci e fui para Marvel, fui para DC. E aí depois eu não peguei de novo esses quadrinhos, não aprofundei mais as outras camadas que eu perceberia ao longo da idade sobre aquela obra. Então a gente já
a maioria dos leitores, eu acho que param na primeira camada e depois vão para as outras editoras. Tu tá descobrindo agora também, eu acho que é uma coisa, como eu tinha dito antes, né? A gente está descobrindo, né? Eu tô descobrindo, você não tá descobrindo. Não li todos os Kalbarks, não li todos os Dom Rosa, mas é inevitável, assim, perceber a humanidade, a complexidade desses personagens, assim. Isso, cara, eu não encontro em outros lugares, assim, em muitas publicações. Mas eu digo assim, sem medo, que eu me emocionei nos últimos tempos, mais lendo O Mundo dos Patos do que lendo O Mundo da Marvel, nos últimos tempos, assim. Sem medo. Porque há uma humanidade aqui que muitas vezes não é mais tão trabalhada, sabe? Há uma relação afetiva, há uma relação de aventura, há uma relação de profundidade, que o Barks sempre pregava isso, né? E que o Dom Rosa foi aprofundando, e os autores que vieram depois foram dando continuidade. Então, eu acho que ler depois de mais velho isso aqui te faz pegar mais referências, te faz compreender um pouco mais a complexidade de um personagem como o Donald. O Donald até tem um chavão que se fala, né, que é o personagem mais humano dos quadrinhos, mesmo sendo um pato. Porque o cara, ele tá sempre querendo pagar as contas dele, tá sempre apertado. Ele tá preocupado em pagar a conta e pagar o aluguel pro tio dele, que tá sempre apertando ele. Ele tá preocupado em criar 3 crianças que são travessas, que fazem arte, mas que no fim, o ápice da história é sempre um sinal de amor, de afeição àquele tio que se mata por eles. Ele é um cara que falha no relacionamento, ele quer agradar, mas não dá certo. Então, é um cara que tem ciúmes do primo que é rico. Então, todos nós somos um pouco do Donald, de certa maneira, né? Isso aparece no Grande Almanaque Disney 3 agora, né? Uma história em homenagem ao Donald. Eu acho que tu até publicou alguma coisa no Instagram. Foi sim. Isso. Cara, essa história é muito... Tem 2 histórias ali, né, sobre isso. Uma mais curta. Essas histórias são muito boas, cara. E acho que é isso, assim, né? São personagens muito complexos e se criou... Eu gosto muito dessa pegada da criação do ambiente, assim, né? Acho que por ser da geografia, eu valorizo muito a criação do espaço na história. Então, Patópolis é um espaço que para mim é real lendo aquilo ali. Eu esqueço que eu tô lendo um quadrinho. Tem um prefeito que é corrupto, tem político querendo passar a perna um no outro, tem história de corrupção, tem o Urtigão passando trabalho porque querem tomar as terras dele. Então, pode parecer infantil, mas é uma grande crítica ao nosso mundo, assim, né? De uma maneira que é humor, mas ao mesmo tempo é uma reflexão, né? Eu acho isso muito bacana. Eu tenho uma experiência parecida, essa questão da leitura em camadas que você falou. Esses quadrinhos Disney, dos patos, os ratos, né, também agora, o Mickey. O Mickey eu conheço menos, bem menos, assim, né? Estou lendo o Cast, que eu sempre falo, e também li o Mickey Mystery lá, que é uma outra... Cara, é muito bom isso, do Tito Farás. Mas eu tenho uma experiência parecida com o que eu tenho com os filmes da Pixar. Sei lá, que você tem às vezes aquela gag ali, aquela piada que a criança gosta, as cores, mas o adulto olha, cara, que é isso? Espera aí, esse ponto aqui. Eu acho que isso tem bastante... no caso do Donald, que você falou, uma história que você leu também, que a gente até conversou já, do Grande Almanaque Disney número 1, aquela história lá, tudo aconteceu amanhã, que é o Mickey vai para o futuro. Cara, tem várias críticas sociais muito bacanas ali que, repara, eu não vou nem dizer que a criança não percebe. Só que a criança, talvez ela não formule aquilo como crítica. Ela está lendo aquilo ali e tá curtindo, né? Mas o adulto fala, caramba, e às vezes é com uma sutileza muito legal. Uma outra coisa que eu gosto, não sei se você concorda, assim, inclusive, cara, os quadrinhos Disney tem umas coisas que... Como é que eu vou explicar isso? É quase como um poema. Por exemplo, às vezes você está lendo um poema, sei lá, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Aí você pega uma frase do poema, é ferida que dói e não se sente. Aí você fala, caramba, você fica pensando naquela frase do poema. Quadrinho Disney tem muito isso, cara. Às vezes a revista toda é legal, aí você pega aquele quadrinho e você fala, caramba,
às vezes é um diálogo. E, pelo menos assim, os que eu tenho lido. Então, às vezes você pega assim, numa página, sei lá, dois quadradinhos da página, né? Vamos colocar assim. Eu falo, cara, e aí me lembra nesse sentido muito um poema. Mas tem muito isso que você falou, a questão das camadas tipo a Pixar, tipo os desenhos da Pixar mesmo. Assim. É um negócio que. Outra coisa que eu acho que você com certeza manja muito mais que eu, e que eu acho interessante, é uma certa variedade. Porque, assim, tudo propriedade lá da Disney, da empresa. Só que é licenciado para o mundo inteiro. Então, você tem, sei lá, quadrinho do Pato Donald produzido no Brasil, né? Você tem quadrinho do Pato Donald. Hoje em dia não tem nenhum, né? Não está sendo produzido, Não. né? Mas quadrinho do Pato Donald produzido no Brasil, na Dinamarca, na Itália, nos Estados Unidos. E essa questão permite olhares diferentes sobre os personagens, né? Isso eu acho bacana também. Não sei se você curte essa questão desses diversos olhares, assim. Muito. Eu não consigo dizer assim, tal país tem mais esse olhar, ainda estou começando. Mas eu acho muito bacana, assim. Eu gosto lá do universo Marvel coeso também, centrado lá na Marvel. Mas assim, você também tem múltiplos olhares. Como é que cada país olha, sei lá, pro Donald, olha pro Patinhas. É o mesmo Patinhas, mas com certeza tem aí sutilezas, né? Isso é bem bacana. Sim. E tem, hoje em dia, os dois grandes mercados assim de Disney de produção é a Dinamarca e a Itália, né? E conforme o personagem, há entonações diferentes nesse personagem, assim. Tu vais ter, por exemplo, nas histórias do Mickey, mais uma pegada de comédia de situação, assim, uma história que pode ser até um pouquinho mais longa, mas que ela é gerada assim a partir das situações do cotidiano, assim, meio sitcom, né? Isso em qual país? Na Dinamarca. Na Dinamarca. E na Itália tu tens essa ideia mais aventuresca, mais heróica, né? E um universo um pouco mais amplificado, assim. Até, por exemplo, o próprio Donald, assim, o Donald vai ter muita história política dentro da Dinamarca, e aí dentro da Itália ele vai ter essa pegada, também pode ter alguma coisa política, mas mais voltada por humor, para aventura, então há entonações diferentes, né? A própria Patada, por exemplo, que agora é publicada na Itália e foi aqui uma explosão dentro do Brasil, as melhores histórias da Patada são brasileiras. Não, o que é Patada? A Patada é o jornal. Ah, tá. O jornal do Patins. Tem histórias publicadas do Patada? Como é que é isso? Me explica aí. Você está falando com um leigo. Vamos lá. Situa a galera aí. Sim. A Patada, o Patins é um multimilionário, quack milionário, né? Então ele tem várias empresas. Uma dessas empresas é de comunicação, que é a Patada. E aqui no Brasil se gerou muitas histórias, um The Office de Patópolis, quase. Assim, que legal. Onde tu tem ali o Patinhas como editor-chefe do jornal e o Peninha e o Donald tendo que resolver as coisas para a Patada. Assim. Essa mitologia da Patada se cria aqui no Brasil. A Itália está produzindo lá hoje em dia, mas não tem a mesma pegada assim, e o mesmo humor assim, que tinha a produção brasileira. Então, há entonações diferentes, sim. Acho que um outro ponto que entra nessa tua pergunta é a diversidade de possibilidades narrativas, assim. Com certeza. Além das camadas, né? Tu tens ali a possibilidade de uma história histórica, como, por exemplo, a saga do me fugiu o nome agora. Do Tio Patinhas? A saga do Tio Patinhas, sim, claro. Não, mas tá pensando em outra. História e Glória da Dinastia Pato, que é uma história que conta os antepassados, assim. Bem como tem possibilidade de narrativas no futuro, narrativas paralelas, narrativas heróicas, como a do Super Pato, narrativas de detetive, como as do Mickey no cast. Então, tu tens entonações diferentes ali também dentro desse próprio universo. Paródias, né? Que é uma potencialidade da Disney. Tá aí saindo agora Star Tranco pela Panini. Enfim. Eu tô muito curioso com esse Star Tranco, cara. É bom. Você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou que o Mickey da Dinamarca é mais comédia, sitcom.
E o Mickey da Itália é mais aventuresco, mais detetive, envolve algumas coisas de política. Já o Pato Donald é quase que o contrário, você falou, né? O Pato Donald da Dinamarca é mais político e o da Itália é Sim, mais aventuresco. Legal isso, assim, né? isso, ocorrem essas entonações, assim. E uma, Claro, tu vai encontrar perfis, claro. mas, de modo geral, tu tens essa... E uma coisa que você falou aqui da patada, né, que surge no Brasil e que a Itália faz. Então rola isso por exemplo, que surgiu de um intercâmbio criativo, assim, sei lá, surge um negócio num país e esse negócio é aproveitado em outro país, eles criam histórias lá. Isso rola? Parece ser interessante isso. Uma coisa, eu não tinha nem pensado nisso, assim, claro, os países têm as suas coisas, mas fazem um intercâmbio criativo. Sei lá, um personagem surge aqui e depois ele é aproveitado aqui. Isso é legal, né? Rola. Tanto é que, por exemplo, não se tem uma explicação para isso exatamente. Mas o Zé Carioca, que é um personagem que é pedido aí de várias maneiras, ele é super popular na Holanda. Quando se parou de produzir coisas aqui no Brasil, de Zé Carioca, a Holanda produzia Zé Carioca. Sério, eu sabia disso, não. Bacana. E tanto é que tem até uma personagem, a avó Carioca, ela é surgida na Holanda. Eles adoram o Zé Carioca lá. E assim, o pensamento do novo Zé Carioca, assim, a Culturama pensa, né, em trazer novamente, passa, por exemplo, dentro de uma equipe criativa de debate com a produção italiana. Então, há essas trocas sobre o que vai se fazer com esse universo. Assim. Cara, isso é muito bacana. Isso para mim realmente é uma novidade. Eu não sabia nada disso mesmo. Mas vamos lá agora. Assim, diz aí, você está lendo Disney há uns 2, 3 anos, né? Desde 17, 3 anos aí, desde 1917. 1917 não, desde 2016. Imagina. Estava ali no final da Primeira Guerra, eu pensei, vou pegar o Disney. Antes das histórias serem publicadas, você já estava lendo. Mas assim, desde 2017. Mas assim, pelo que você me falou, você já leu bastante coisa, cara. Você tem aquelas Disney Big completa, você tem, ou quase completa, né? A Disney Jumbo, aquilo ali, só aquelas Disney já é muita história, né? Separa aí pra gente, assim, algumas histórias que foram emblemáticas para você. Cara, isso aqui eu curti, isso aqui eu gostei, e gostei por isso, isso e isso. E diz pra gente algumas histórias aí, vamos lá. Cara, me corta, tá, Alessandro? À vontade. Mas eu tenho mas eu tenho aqui algumas... eu tenho a mais emblemática de todas, assim. Todo mundo, quem tem também, comenta aqui embaixo. Vamos fazer um movimento nesse canal. Uma história que lembra da infância, mas não lembrava direito de onde vinha, assim, né? E eu descobri... Cara, desde que eu comecei a ler Disney, eu tô atrás dessa história. Foi uma história que eu lembro que na minha infância me marcou de uma maneira... Sabe, tu viu Lost, Alessandro? Não. Vi. Não toda, mas vi parte. Não, tá. No final de Lost, a gente fica um dia todo pensando sobre a história, assim. E eu me lembro que isso aconteceu comigo na infância. Que foi uma história que, é claro, né? Hoje a gente vai entender que tem Patópolis, tem a cidade do Mickey, que é Ratópolis, mas na tradução brasileira coloca Patópolis junto. E eu sempre me perguntava, sabe esse negócio de por que essas perguntinhas assim, por que o Donald anda sem calça e quando ele toma banho ele sai de toalha? Eu sempre perguntava por que o Donald e o Mickey não andavam juntos, né? Porque são dois famosos, populares, né? E eu não tinha na infância essa ideia de universos diferentes. Assim. E aí teve uma história dentro de um almanaque que explica por que eles não andam juntos. E para mim aquilo ali foi... Nossa, descobri o mundo, assim, eu fiquei tão encantado com aquela história, que foi uma história, até anotei aqui, que está no Almanac Disney 339. É uma história que se chama Recordações. Ela é escrita pela Matt McGrew e Carol McGrew. E aí explica. Então essa história me marcou muito, assim, porque ali... E por que conta... é? Você lembra? E por que Cara, faz tempo. Não, mas eu lembro, assim, depois eu não consegui achar, tô atrás desse almanac ainda. Ô, pessoal, mas ele é uma... Se alguém estiver vendo aí, tiver para vender pro Diego ou para doar, ele tá feliz aí. Aceitamos. Não, na verdade, eu lembro, assim, por cima, isso não tem lugar nenhum, impressionante. Eles foram fazer uma viagem, assim, né? E aí tinha um rubi escarlate
que estava dentro da aventura deles lá, e no ápice da história, um decide fazer uma coisa e outro decide fazer outra coisa, né? E aí, por isso que a história se chama Recordações, porque se recorda o que aconteceu e esse embate que teve entre os dois personagens. Mas é claro, assim, isso é uma coisa importante de dizer, né? Isso é uma história, não necessariamente está dentro do cânone. A Disney não tem muito isso, assim, não tem um cânone fechado, né? Então não quer dizer que isso exatamente seja a explicação oficial, não é? Assim, É uma história. Não tem um universo Disney igual a gente tem o universo Marvel, né? Não Não, tem não, isso. não. Não tem esse Isso negócio. isso é um erro que muita gente sofre por antecedência, assim, né? Às vezes os autores têm liberdades criativas. Dentro dessa liberdade criativa, ele pode se inspirar em alguma outra história que já ocorreu. Mas não quer dizer que ele tenha que fazer exatamente o que foi feito antes. Até porque, senão... O Dom Rosa, pelo visto, ele só levava em conta as histórias do Karl Barks. Ele só levava em conta as histórias do Karl Barks e todas as histórias do Karl Barks. Ele levava em conta... e aí ele tenta costurar, ele leva em conta o Karl Barks como... Mas assim, é o Dom Rosa e o Barks num canto. Assim, né? Os italianos não necessariamente levam em conta aquilo como cronologia, os dinamarqueses. Não. Isso é um negócio legal de saber, né? O cara tá lá. Agora os números estão baixos, né? Na Culturama aí, o número tá no de 16, no momento da gravação desse vídeo. Mas o cara pegava o Mickey da Abril, número 800, né? Número 800. Ele podia pegar aquele número 800 que não tinha cronologia ali para... Lá na Itália, o Topolino, né? Que está no 2000, acho que 2000 e tanto, eu não lembro agora. É um número muito alto, né? Então, assim, isso é legal de saber mesmo. Não tem um universo Disney. Mas vamos lá. Então, essa história te marcou na infância. Essa me marcou muito, assim. Depois, né, eu tinha um Disney especial de preferência desses temáticos, que eram Os Azarados. Às vezes, a gente não tinha tanta compra de quadrinho em casa, então eu ficava relendo muitas vezes o mesmo quadrinho. Então, esse eu me lembro que eu decorei quase todos os balões, assim. Porque o Disney especial, ele era grosso, né? E aí pra mim era uma alegria, porque quando eu chegava no fim eu não lembrava mais do começo, então eu começava a ler novamente. Então eu li muitas vezes esse Disney especial. E aí eu resgatei, assim, dois que me fizeram, depois que eu saí desses DuckTales, assim, que me fizeram acreditar, assim, eu vou acompanhar isso aqui com mais cuidado. Que é o Disney Big 49, isso aqui me marcou muito, esse quadrinho aqui. Deixa eu ver se aparece na tela. Disney Big 49, que é o Tio Patinhas no Brasil. É muito bacana essa história, assim. E é uma história que eu me emocionei no final, assim. É muito emocionante a história. O Tio Patinhas, o nome se chama O Segredo de McMoney. Ela é escrita pelo Francesco Artibani, que é um cara bem famoso, assim, dentro da produção de Disney. E aí o Tio Patinhas, ele fica ali a gente conhece, né, o cara avarento, apaixonado por dinheiro, mas ele fica ali em um momento na decisão entre o dinheiro e a família dele. E é muito bonito que ele responde, assim. Então, a parte final, assim, é bastante emocionante. Então, tem envolvimento por estar no Brasil, tem o desenvolvimento dos personagens e tem o sacrifício no final. Bacana. Isso para um personagem como... Ali que eu me dei conta, assim, eu me perguntei no final, será que uma criança vai entender toda a complexidade que está aqui? Ela até entenderia a história, né, a narrativa, assim, mas a dimensão da profundidade que o Artibani deu para essa história foi um negócio muito bacana, assim. E tá na Disney Big, que tu tinha comentado, né, que é uma seleção maravilhosa. Depois a Maurício de Souza copiou e fez o Super Almanac, que é o mesmo formatinho, inclusive. Muito bem. E aí, o momento ápice da minha leitura de Disney, até hoje, eu já te falei, né? Você já deve imaginar o que eu vou te falar. Eu já imagino. É aquela que você torce para eu ler, né? Que é a saga do Tio Patinhas. Isso aqui é maravilhoso. Eu fiquei pensando, olha como eu gosto de ti, Alessandro. Eu fiquei pensando, será que eu falo da saga hoje, para não ficar com uma expectativa muito alta? Mas eu vou falar, né? Fala, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, cara, é uma das melhores sagas dos quadrinhos que eu já li. É impressionante o Dom Rosa. É a melhor obra do Dom Rosa, não tem dúvida que é a melhor obra do Dom Rosa.
Toda essa coleção que está sendo pela Panini é ótima, inclusive está dentro de 2 volumes, do 4 e do 5. Mas a arte disso aqui e o que esse cara consegue fazer com a mitologia do Patinhas é muito bacana, assim. É uma história de aventura, mas essas camadas aparecem, né? E ele vai introduzindo personagens que a gente já conhece, tipo o Professor Pardal, por exemplo, né? E todos eles têm uma função na narrativa da história, assim. E a arte dele é um negócio assustador, assim, de tão bacana. Na minha opinião, é a melhor obra Disney que eu já li até o momento, e eu acho difícil superar. O que E assim, houve, Alessandro? não, tá tranquilo. Tinha dado uma travadinha, mas o áudio veio perfeitamente. Então, Tá. só uma pergunta sobre isso. Assim, tipo, nessa saga do Tio Patinho, sei lá, aparece o Donald, como é que o Donald entra na vida dele, o Pardal, aparecem esses personagens, assim, ligados a essa mitologia, assim, os relacionamentos deles são explorados, isso rola? São. Que Aham, aham. maneiro, cara, já Na fiquei verdade, empolgado. assim, né? Aparecem coisas que a gente já está habituado com Patinhas, justificando porque essas coisas aparecem. É essa a Bacana isso. genialidade do negócio, assim. Tipo, todo mundo sabe Por exemplo, até se publicado isso aqui, se tinha uma ideia de que o Tio Patinhas tinha muita sorte pro dinheiro, né? Onde ele encosta, quase um Midas, assim, onde ele encosta, ele ganha dinheiro. Só que aqui mostra que houve muito esforço do Patinhas para conseguir o que ele conseguiu, né? Cada passo que ele teve que ir dando. Outra ideia que se tinha como um leitor regular, assim, né? A moedinha número 1 dá sorte para ele, e aí essa moedinha, enquanto ele tem a moedinha, ele vai conseguir ter dinheiro. Só que, na verdade, isso não é um grande, assim, eu não vou falar muita coisa, mas já saiu há muito tempo, eu não quero estragar a tua leitura, né? Não, Mas pode falar. mostra que a moedinha, na verdade, ela é uma inspiração, ela não é uma questão de sorte. Ela é um negócio que, por exemplo, o pai dele lá diz que eles perderam uma fortuna que tinha, ele vai ter que trabalhar, ele vai ser engraxate daí. E aí tem uma sacadinha, assim, tipo, o tio dele fala, esse moleque vai ser engraxate, até parece que vai virar milionário um dia. E ele vira, né? Então quem conhece o personagem antes acha engraçado, né? E aí o Patinhas, ele vai lá trabalhar esforçado, engraxa o sapato dele e ele recebe a moedinha. Ele fica muito feliz com a moedinha e tal. Só que daí ele descobre que a moedinha é americana e ele tá na Escócia. E aí ele fala, eu nunca mais vou ser enganado na minha vida. Essa moedinha vai servir para eu trabalhar e eu conseguir juntar meu dinheiro e minha riqueza e tal. Então é algo simbólico. Depois que o cara lê isso, o cara sempre que vê a moedinha, vê um poder maior dentro dessa mitologia. Cara, Eu não vou falar os outros exemplos, assim, mas é E é, bacana. e é muito legal isso, porque, cara, é uma história escrita com uma espécie de coração de fã, né? Provavelmente, assim, o Dom Rosa lia tudo isso e falou, cara, vou amarrar tudo isso. É muito legal esse tipo de história, assim. Quando você pega um cara com coração de fã e aí o cara dá uma amarrada em um monte de coisa que já estão ali, né? Algumas delas soltas, algumas delas... Muito legal. Isso me gerou realmente mais expectativa para ler esse negócio. Mas vamos lá. Tudo bem que você falou o teu ápice, mas deve ter outras que você curtiu também, né? Depois dessas aí. Sim, sim. Rapidamente, tanto que, né? Então, diz a saga do Tio Patinhas, do Disney 49. Tá, citei 4. Essas 4 me marcaram, assim, profundamente, assim. E as outras que me marcaram, eu li mais agora nessa época da Culturama, assim, da Culturama e da Legal. Panini. Nessas histórias mais recentes, assim, que me marcam de uma maneira específica, assim, né? Por exemplo, vamos citar aqui Aventuras Disney. Eu queria, se o Mafia assistir esse vídeo, queria dizer para o Mafia e para a equipe da Culturama que a seleção está impecável. A Aventuras Disney 12 traz uma história sobre o Gastão. Foi a primeira vez que eu chorei lendo uma história da Disney. Que Eu maneiro. chorei lendo isso aqui, porque traz uma humanidade para esse pato aqui que ninguém simpatiza, né? É muito bacana a história. Assim. Aventuras Disney, então, é a tua favorita da Culturama? Não. A minha favorita é o Tio Patinhas, mas essa edição foi
muito top, assim, muito bom. Cara, por falar nisso, você já até citou, né, que você está gostando dessas histórias da Panini, da Culturama. Como é que você, assim, avalia esse momento pós-Abril? Porque você, se eu estou lendo bem, né, você me corrige se eu estiver falando bobagem, mas você é um leitor que pega um pouco, assim, o Canto do Cisne da Abril e um pouco dos espólios da Abril depois, esses encadernados, mas você é um leitor que, se a gente for pegar a trajetória mais recente, é a trajetória da Culturama e a trajetória aí da Panini, né? Como é que você avalia esse momento pós-Abril na Disney aí? O que você acha desse momento? Cara, acho, primeiro exatamente isso, né? Como leitor, especificamente, claro que a gente nunca fica feliz com o fim de uma editora como a Abril, né, para quadrinhos. É claro que, pensando em resgate de material, eu fui, entre aspas, e se coloque muita aspas nisso, né, tive um acesso muito grande a muitos materiais por conta justamente desses estoques que a Abril foi liberando, né, que encerrava o contrato, ela foi liberando com os preços promocionais gigantescos, assim. Cheguei a pegar os 2 últimos anos da Abril, e depois eu queria falar mais especificamente da Abril, assim, porque eu acho que daí o Sérgio Figueiredo, que era o diretor responsável, o Paulo Mafia, tem uma coisa que eles trouxeram, e isso se herdou para as outras 2 editoras, que é o cuidado jornalístico. Tem cuidado jornalístico dentro dos gibis da Disney, assim. Tem matérias, tem artigos escritos densos, assim, com fonte, com referência, coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, assim. Vou pegar como exemplo, eu já citei em algum local. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Pega aí. Vou pegar. Eu peguei tanta coisa que eu acabei perdendo agora. Tem problema não, fica à vontade. Tem Rapaz, tá. Enfim, não era exatamente o que eu ia pegar agora. Não sei onde eu coloquei. Mas funciona, vai lá. Eu vou pegar como exemplo esse aqui. Eu ia pegar o do Guinho, Zezinho e Luizinho. Vou pegar como exemplo essa edição aqui. Isso aqui é o melhor da Disney. Era uma série que tinha começado pela Abril. Eu estava muito empolgado com ela. Isso aqui é quase uma revista documentário, assim. Não sei se tu chegou a ter acesso a ela, Alessandro. Não. Tô vendo pela primeira vez agora e tô de olho grande. Só teve uma edição, mas acho que essa edição aqui, ela representa o que era Abril com a Disney, assim. Ela traz a proposta da coleção, uma pena que não pôde continuar, tomara que alguma editora continue, era fazer uma trajetória histórica dos quadrinhos Disney. Então aqui tem de 1950 a 1952, é genial, assim, genial. O que aconteceu nesses 2 anos no mundo e o que aconteceu nesses 2 anos nos quadrinhos Disney. No mundo e no Brasil, por exemplo. Que bacana isso, cara. Muito É genial, é genial. Então tem por exemplo, aqui tem, antes de cada história, tu tens uma ficha catalográfica aqui, que coloca ali quem escreveu, qual foi o bastidor daquela história, onde saiu pela primeira vez. A Abril tem uma parceria que hoje continua com a Culturama e com a Panini, uns caras que são muito bons do Planeta Gibi. Eles são fanáticos, assim, e eles faziam isso. Então, eu acho que essa herança, assim, do jornal, o jornalismo em si, né, que é algo que tem que ser valorizado nos quadrinhos, foi uma coisa muito interessante. E isso é muito interessante, cara, porque isso destoa um pouco da ideia do gibi para criança. Exato. Não que a criança não vá gostar. Eu, quando criança, me amarrava nessas matérias que... Não vou nem dizer da Disney, mas às vezes vinha numa revista de super-herói, alguma matéria, alguma coisa assim. Eu me amarrava nisso. Mas, assim, na verdade eu li até mais adolescente, mas de todo modo, cara, isso destoa, isso mostra um cuidado da revista como documento, né? Isso é muito interessante, cara, bem bacana mesmo. Um outro exemplo aqui foi, achei, esse encadernado do Guinho, Zezinho e Luizinho. Esse eu tenho, não li ainda não, mas isso eu consegui. Tu pegou ele? Peguei na promoção zona, fiquei todo feliz. Que coisa boa. Cara, isso aqui também, isso aqui eu acho que não existe um material como esse no mundo, assim. Ele tem muitos artigos no final, isso aqui tudo no final dele, são páginas e páginas de texto
de artigo mesmo, mostrando a origem de cada um, a origem dos nomes, onde que foi que eles apareceram pela primeira vez. Então, esse cuidado editorial. Enfim, eu enchi a bolinha da Abril para falar da Panini e da Culturama. Acho que elas herdaram esse legado, assim, do jornalismo cuidadoso com os quadrinhos. Ela sabe o público que ela trabalha, então tem muita, sim para criança também, mas também tem muito colecionador, tem muito entusiasta, tem muito fã que curte esse trabalho assim mais jornalístico, documental, então eles sabem disso. Eu acho que a gente vive, eu pensei em ti nessa pergunta assim. Eu acho que a gente vive uma coisa que não sei se existe algo assim no mundo, que é a complementaridade entre editoras. Uma editora, de uma maneira não organizada, acaba conversando com a outra, assim. Então, tem a possibilidade pela Culturama para quem está começando, para um público jovem, né, para a própria criança que está afim, para o cara que está querendo voltar para esse universo, e tem a resposta lá na Panini de pessoas que, de repente, já têm um poder aquisitivo maior e querem se aprofundar mais. Pegar como exemplo, tu que enlouqueceu com o Grande Almanac Disney com o cast. Tu curtiu muito o cast da Muito. Culturama. Foi isso mesmo. E aí, agora tá saindo encadernados do cast pela Panini. Então, o cara que curtiu o autor lá da Culturama tá conseguindo seguir a trajetória dele de publicações, porque a Panini tá trazendo isso, né? Ela tá trazendo arcos mais fechados, mais consagrados e autores mais consagrados. A Culturama também, mas dentro de uma perspectiva mais de linha, assim mesmo. Eu ia até te perguntar isso, cara. Tá até aqui no meu roteiro aqui. Como é que explicita, você já até tornou isso, já até tocou nesse ponto, mas qual a diferença de proposta da Panini para Culturama, de linha de, as duas publicam Disney, como é que você fala, cara, a Panini faz isso, a Culturama faz isso, você tem, dá para assim, você já falou, né, uma tem uma ajuda mais o leitor iniciante, mas assim, você consegue, sabe, explicar isso de maneira mais didática para quem estiver chegando agora, vendo os quadrinhos das duas, tá na livraria, eu ia falar na banca, mas na banca vem menos, né? É uma pena, né? Mundo novo, né, Alessandro? É. Basicamente, a Disney ela trabalha com licenças diferentes, assim. A licença da Culturama hoje é uma licença que trabalha com materiais inéditos dos quadrinhos Disney. E a licença da Panini, ela trabalha com materiais que já foram publicados, né, encadernados, arcos fechados. Basicamente é isso. Então, a Culturama tem trazido histórias inéditas, então sempre vai ver a Culturama comentando e divulgando muito isso, né? Histórias inéditas. Isso é uma coisa boa, porque em muitos casos, em muitos títulos, a gente estava acostumado mais com repetição, então está trazendo bastante material inédito. E histórias de linha, medalhões, personagens consagrados, standard, que se chama, mas nas revistas de linha. E a Panini está trazendo em formato de luxo, encadernado, histórias, arcos e autores que são em formato de livro, né? Então é essa a diferença básica. Assim, tu não vai ver a Culturama trazendo um encadernado do Dom Rosa, por exemplo, porque isso aí já foi publicado. Entendi. Quem vai trazer isso vai ser a Panini. A Panini, ou ela dá continuidade, então, sei lá, coleções como Dom Rosa, Cowboys, ou ela apresenta em novo formato materiais que já saíram, é isso? No geral, Isso. No geral, sim. Realmente... Posso estar dando alguma... Eu posso estar dando alguma orelhada nisso aí, tá? Mas basicamente é isso que se tem no mercado. Não, e é realmente complementar. É realmente complementar. Em certo sentido, as duas nem disputam tanto. Claro, disputam porque é quadrinho Disney, mas se a gente for pensar, as duas estão com propostas bem assim, específicas, né? E uma coisa que eu acho legal na Culturama, assim, eu estou descobrindo, pegando esses quadrinhos da Culturama agora, né? Eu sou um grande entusiasta desse grande almanac. Eu li os 3 primeiros volumes, gostei muito. O primeiro volume foi até você que me deu de presente. Mas, assim, uma coisa que eu acho é que a Culturama hoje, e é importante ter gente que faça isso, é uma das editoras que trabalha com a formação do leitor, né? Quem faz isso é o Maurício de Souza. Maurício de Souza, talvez no Brasil, é o cara que faz isso, né?
É um mérito que ele... Inclusive, ele diz, né, que quando ele chega nos lugares e pergunta assim, quem começou a ler lendo Turma da Mônica? É comum a plateia inteira levantar a mão. Mas a Culturama também tem investido nisso. Se a gente for pensar, R$6 o quadrinho da Culturama, né? R$6,90, não estou lembrado bem Sim, agora. R$6. R$6. E esse preço é praticamente desde o início, né? Se a gente for pensar, esse preço não teve uma variação, sei lá, tá no número 16. Tá no número 16. É um quadrinho que ainda, pelo menos na minha cidade, chega em banca, chega em banca, e é muito mais fácil, né? Eu fico pensando assim, pro pai, né? Ele vê lá, às vezes um gibi de super-herói na banca, R$29,90, e ele vê o filho dele lá de 6, 7 anos, vê dá o de R$6, é mais fácil. Às vezes, mesmo o pai que tem poder aquisitivo, né? Porque infelizmente, os Sim. quadrinhos ainda não são vistos como valiosos. Então, assim, claro que esse dado dessa desvalorização dos quadrinhos é ruim, mas quando a gente pensa na formação do leitor, a gente tem que contar com esse dado, né? Então, a Culturama me parece ter esse... Ela publica muito livro infantil também, né? Ela tem essa linha, né? Então, para além dos quadrinhos, isso é muito legal, né? Eu estava pensando nisso. Isso é um mérito grande. Hoje, assim, quem faz isso, Sim. né? Quem faz isso? Eu acho que aqui a gente tem uma coisa que é isso que não fez a gente explodir ainda enquanto mercado editorial, né? Tem publicações ainda para o público infantil, né? Então, continua entrando gente nova dentro desse mercado, né? Se a gente for pensar, o exemplo mais claro que se dá sempre os Estados Unidos não tem hoje em dia um quadrinho infantil que renove o seu público de leitor. E o que a gente tem visto é uma linha decrescente, né, desse público, né? E do próprio público depois, porque não está entrando gente nova, é óbvio que vai diminuir gente depois mais velha, né? E aí, se a gente for fazer um outro comparativo, que é uma especialidade do Ministério, se a gente for ver na Itália, por exemplo, há incentivos dos quadrinhos Disney nas escolas, por exemplo. Viralizou um tempo atrás uma propaganda, não sei se tu chegou a ver a propaganda do Patinho, aquela que passava em horário nobre na TV, divulgando os quadrinhos Disney que estavam chegando nas bancas, né? Então, é uma outra leitura, assim, né? O Pedro Bolso, eu acho que comentou no vídeo dele, né, que houve uma época em que se tinha escolas para autores e criações justamente para a produção Disney, né? Porque esse mercado continua forte lá. Claro que menos, porque o mundo ficou assim, mas no Brasil, manter esse público infantil é primordial, né? E é importante falar isso porque tem, às vezes, não sei se tu já percebeu isso, assim, mas há o fã que se incomoda com a popularização da sua obra favorita, assim, né? Já vi gente incomodada que o quadrinho Disney está em tantos os lugares, por exemplo, em tantos formatos, porque parece que há um ciúme, assim, mas enquanto nós tivermos gente nova entrando, vai continuar tendo publicação. Né? Cara, isso é uma bobeira, né, cara? Até porque eu fico pensando, eu assim, pensando egoisticamente, eu vou tirar todo o aspecto altruísta e social da coisa. Cara, quanto mais gente lendo, mais coisa está sendo publicada. Ou seja, mais chance eu tenho de ler aquilo que eu gosto. Né? Se a gente... Mas às vezes tem um pouco disso, né? O super-herói também tem isso, aquela coisa do cara, porque o verdadeiro fã... Cara, claro. Que bobeira, né, cara? Que bobeira. Assim, é claro. Que bobeira. É óbvio que vai ter gente, sei lá, que vai ter uma relação, cara, esporádica, leu aquele gibi ou porque viu um filme legal e quis ler, beleza. E tem gente que vai ter uma relação mais duradoura e profunda. Mas isso é normal de tudo, né, cara? E torcer o nariz pro outro. Mas acontece, no pessoal da Disney, eu tô chegando agora, eu nunca tinha visto. Mas no ambiente de super-heróis, é só abrir um pouquinho a internet que a galera tem um pouco disso. Mas assim, então você acha... Basta ver, por exemplo... Pode falar. Basta ver, por exemplo, no retorno da Disney pela Culturama, a alegria que foi no mercado de quadrinhos, né? É verdade. É bom para o mercado de quadrinhos ter uma publicação na Disney. Eu me lembro que me chamou a atenção, eu compreendi, mas me chamou a atenção, por exemplo,
que o Sidão estava na festa de lançamento dos quadrinhos Disney, né? Várias pessoas comentando, poxa, como é que tu tá comemorando? Antes da Disney, o Maurício estava no monopólio, né? Só ia dar o Maurício nas bancas. E ele falou um negócio que é muito real, né? Quanto mais diversidade, mais concorrência, melhor para o leitor, né? Então, isso é bacana mesmo. Cara, mas olha só, agora vamos dar uma. Você já explicou as diferenças. Agora nós vamos entrar num personagem específico, que foi o personagem que motivou essa conversa, que é o Zé Carioca. Que é o Zé Carioca, né? Foi um papo nosso sobre o Zé Carioca que motivou essa conversa, inclusive por sugestão da minha esposa, da Carol. Falou, cara, por que vocês não gravam um vídeo? Então, vamos lá. É o seguinte, tá rolando, né, esse rumor aí, a Culturama tá brincando um pouco de gato e rato com a gente, né, do retorno do Zé Carioca agora, não é isso? Você tá acompanhando um pouco isso? Explica melhor para quem, porventura, não conhece essa situação do que a Culturama tá fazendo, né, se gerar curiosidade na gente. Explica aí. Pois é. É importante, antes de entrar na Culturama, falar um pouquinho do que acontecia antes de abril, né? Pensando no Zé Carioca. Isso, vai lá. O Zé Carioca, para começar, né? A gente falou de várias produções de Disney no mundo. Dentre as produções mais felizes, mais frutíferas, que mais tiveram qualidade, que mais fizeram as pessoas rir no mundo, foi a produção brasileira. Se tu pegar, por exemplo, teus quadrinhos mais antigos, da década de 70, 80, 90, tu vai ver histórias ali com código B, que são histórias que foram produzidas nos estúdios brasileiros aqui da Abril. Muito bem, só que o mercado de quadrinhos foi diminuindo, né? E produzir quadrinhos é uma coisa cara. E começou a se diminuir essa produção. Até que ali, na virada dos anos 90 para os anos 2000, eles pararam a produção de quadrinhos Disney, né? E se teve durante muitos anos só republicações de histórias mais antigas. O que nas revistas de linha, tá, de certa maneira, para o jovem que chegava, e eu era um deles, o cara não percebia tanto. Eu não entendia, por vezes, por que eu tinha, numa mesma revista, traços tão diferentes e colorizações tão diferentes. Se mostrava isso porque a diferença de época, né, da publicação. Durante muito tempo... Tu tá me ouvindo, Alessandro? Tô ouvindo. Tá, é que deu uma travada aqui. Durante muito tempo, a gente teve, então, só republicações. Ali por 2012, 2013, o Paulo Maffia e o Sérgio Figueiredo tiveram, assim, uma iniciativa de retomar essa publicação. Então, de uma maneira mais modesta, eles publicaram novas histórias do Zé Carioca, deram uma renovada no personagem. Que também, né, por conta da queda das vendas, isso durou pouco tempo, durou ali 1 ano, 2. Nessa época, não sei se vocês se lembram, o Zé deu uma reformulada, assim, ele ficou mais moderno, né? Usava um bonezinho, usava uma camisa amarela, usava aquele Z na camisa, e eles trouxeram de volta um personagem que era clássico da Disney já, que era o Croc, o Kronk, não me lembro exatamente, que é um jacaré que acompanha o Zé Carioca. Esse jacaré marcava essa nova vinda de histórias inéditas. Isso durou pouco tempo. E logo em seguida se começou a ter republicação novamente de histórias antigas. E para o leitor mais antigo, eu vejo às vezes alguns quanto a Bonelli reclamando disso, né? Quem acompanha esse título há muito tempo começa a se incomodar, né? Porque tu tá vendo a mesma história com uma capa diferente somente, né? E aí era sempre um pedido. Quando teve a retomada da Disney pela Culturama, eles ventilaram a proposta de se fixar no mercado e de trazer novamente produções brasileiras para os personagens. Só que a gente tem que considerar também, se reclama muitas vezes de uma distribuição da Culturama, de alguma coisa assim, a gente tem que considerar também que a Culturama assumiu isso em 2018, 2019, né? E aí o mercado também não melhorou muito em 2019. Hoje a gente está em 2020 com uma pandemia, então foram tropeços também, deve ter sido um começo difícil para a Culturama, né?
Enfim, não foi de imediato, mas agora ela está ventilando aí uma campanha de um personagem misterioso que vai retornar. A gente não tem oficialização ainda, a gente não tem essa resposta, mas tudo indica, eles estão montando um quebra-cabeça no Facebook, né? E aí esse quebra-cabeça começou pelo braço, que casualmente é muito parecido com o braço do Zé Carioca, e a segunda peça mostra uma gola, que casualmente é muito parecida com uma do Zé Carioca. Então, a não ser que a gente esteja muito enganado, a gente pode ter o retorno do Zé Carioca, que dentro do Brasil é um dos personagens mais amados, com certeza. Para mim, com certeza. E é um retorno, muito provavelmente, com histórias brasileiras. Sim, sim. Porque eu imagino, eu não sei, né? Tô pensando alto. Deva ter história do Zé Carioca, que, sei lá, sai na Itália ou Dinamarca ou qualquer outro lugar do mundo que é produzido história Disney, né? Deve ter. Na Holanda, por exemplo, que eu tinha te comentado, tem bastante. Então, assim, mas deve ser com... E é muito bacana, né, você ter essa questão, você estava dizendo aí, né, que os quadrinhos Disney brasileiros, eles eram bem quistos e, pelo visto, rodavam o mundo, né, pelo que você está dizendo. Nossa produção Sim. Disney aqui rodava o mundo como a produção italiana e a dinamarquesa rodam hoje. Ou seja, ter isso aqui realmente é uma coisa bacana. Mas, Diego, então diz pra gente o seguinte, como é que o Zé Carioca surgiu e por que ele é um personagem tão importante? Por que você gosta tanto dele? Você falou que é um dos seus personagens preferidos aí. Então, diz aí, como é que ele surge e por que ele é tão importante? Muito bem. Bom, tanto tu, Alessandro, como eu, né, somos professores das ciências humanas, né? Então, sempre quando uma história ela nos permite analisar melhor a nossa sociedade, a nossa história, a gente tem um brilho no olhar diferente, né? Porque ela acaba unindo duas paixões nossas, né? Que é o quadrinho e ela acaba também nos ensinando de outra maneira, né? Para a gente entender um pouquinho Zé Carioca, a gente tem que voltar lá no governo do Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que tinha uma política de boa vizinhança, né, nos anos 30. Uma das propostas do Franklin Roosevelt era, por meio do seu Comitê de Relações Internacionais, aproximar os países por meio da cultura. E aí, de uma maneira não oficial, o Walt Disney ele acabou sendo, visto que ele estava em evidência com as animações, sendo um agente assim meio que informal dessa aproximação, né? Então, no período ali, um pouco no início ali do segundo conflito mundial, se tinha uma tensão, né, sobre se os países apoiariam ou não os Estados Unidos dentro de conflitos mundiais. E aí se incentivou uma aproximação por meio dessa cultura. Se convida, então, o Walt Disney a trazer os países latino-americanos a conversarem com os Estados Unidos. Isso acaba sendo uma estratégia geopolítica, de fato, a aproximação por meio da cultura entre esses países. O Walt Disney ele vem para o Brasil e ele vai ficar encantado pelo país, né? Ele fica encantado pelo país, por tudo, mas de uma maneira especial ele fica encantado pelo Rio de Janeiro. É importante dizer também que um pouquinho antes do Walt Disney vir para cá, ele conhece um cara chamado José do Patrocínio Oliveira. O José do Patrocínio Oliveira foi um musicista muito bom na história da música brasileira. Ele foi um parceiro, por exemplo, da Carmen Miranda, né? Ele tocava bandolim, ele era um grande violinista, não é, mas o cara que toca violão, violeiro, sei lá. Ele tocava muito bem, tá? Então, ele era um grande musicista. Quando o Walt Disney conhece o José do Patrocínio Oliveira lá nos Estados Unidos, o José do Patrocínio Oliveira até tenta argumentar um pouco em inglês, assim, forçando um pouco, e aí o Walt Disney fala para ele, não, cara, fica tranquilo, aqui eu já tenho muita gente que fala inglês. Faz o teu jeito normal. Ele se encanta pelo José do Patrocínio Oliveira, né? O José do Patrocínio Oliveira era um cara muito carismático. Ele era um cara bonachão, ele era um cara malandro, ele era um cara alegre e tal. E quando ele vem para os
pro Rio de Janeiro aqui, vem conhecer o país, ele vai formar esse personagem, que é um papagaio. Alguns dizem, essa história não está bem esclarecida, mas alguns dizem que foi porque entregaram em homenagem ao Walt Disney um papagaio abraçando o Donald. Ele decide, não sei se foi por essa história se confirma ou não, mas ele decide fazer então um papagaio. E esse papagaio acaba tendo as características e o trejeito desse cara, do José Patrocínio Oliveira, que ele acabou conhecendo alguns anos antes. E o José do Patrocínio Oliveira, ele literalmente acaba se chamando Zezinho depois, porque ele é a personificação do Zé Carioca, assim. Tanto é que vários diretores de TV acabam ficando amigos desse músico, porque ele é acaba ficando muito famoso em sua época. E um diretor brasileiro, esqueci o nome dele agora, ele vai viajar com o Zezinho, já anos depois, para a Disney, e os funcionários da Disney iam cumprimentar o José do Patrocínio, falando Joey Carioca, Joey Carioca, Joey Carioca. Então, o Zé Carioca, ele surge, né, resumidamente, então, dentro desse contexto de aproximação entre Estados Unidos e os países latino-americanos. No Brasil, ele cria o Zé Carioca. Para aproximar com o México, ele cria o Panchito, que é um galinho pistoleiro, que acaba ficando muito famoso, porque cria um trio com o Donald, né? O Donald, o Panchito e o Zé Carioca. Ele vai criar, por exemplo, alguns outros personagens, tipo o gauchinho argentino, que virou uma animação, né? Ele coloca lá o gauchinho argentino. Então, ele faz uma aproximação com toda a América Latina, né? E o José Carioca, ele começa inicialmente, antes dos filmes, ele começa nos quadrinhos. Então, dentro da Walt Disney in Color, que é foi uma revista bem importante de quadrinhos Disney nos Estados Unidos, o Zé Carioca começou a fazer algumas aparições lá, ficando, então, conhecido no filme Alô, Amigos, né? Onde há esse grande encontro assim, entre o Donald e os personagens da América Latina. Esse filme hoje ele é estudado assim, né, como uma produção cultural e histórica de uma época mesmo, porque, de fato, daí tu vai vendo o filme, assim, o Zé Carioca ele acaba representando muito dessa ideia que se tinha do brasileiro, assim, né, o animadão, o faceiro, o engraçado. E o José do Patrocínio Oliveira, ele acaba dando a voz. Não sei se tu chegou a ver esse filme, Alessandro. Não, ainda não. Mas depois dessa entrevista eu vou correr atrás. Recomendo, assim, o José do Patrocínio é impressionante, assim. Ele é o Zé Carioca, ele é o Zé Carioca. Tu vê a voz do cara, tu imagina literalmente o papagaio ali. Tanto é que nas filmagens, parece que o papagaio estava atuando, né? Mas na produção da animação, pediam para esse músico brasileiro botar um chapéu, pegar botar a gravata, pegar ali a sua... Qual é o nome daquele negócio que pega? Não é... O quê? A bolsa que carrega o violão? Não, cara. Meu Deus, me fugiu agora. Não. Meu Deus, tu corta isso na edição. Não vou cortar, não. Aqui... vou deixar... Bengala, é tipo uma bengala. Isso, Eu não sei se é o termo correto que pega. O chapéu, a bengala, e andar, porque a partir do passar ali do José do Patrocínio, eles formavam o pássaro para fazer o desenho. Então, dentro desse filme do Alô, Amigos, o Zé Carioca ele acaba dando as caras para o mundo, assim. E dentro dessa política, né, da boa vizinhança que os Estados Unidos faziam com a América Latina. De fato, né, dentro de um produto cultural, as pessoas viam mais amizade, né, com os Estados Unidos. Pô, o Zé Carioca abraçando o Pato Donald era um objeto simbólico muito forte, né? Então tem todo esse contexto histórico que traz o personagem. É importante dizer, então, que ele foi criado pelo Walt Disney, mas ele foi criado ainda muito limitado, né? Depois as produções brasileiras é que vão ampliar isso. O que as produções brasileiras fazem o quê? Criam coadjuvantes? O que as produções brasileiras fazem? Beleza, olha só. Então, no Walt Disney in Color, como eu tinha dito, ele vai fazer algumas aparições. A primeira aparição do Zé Carioca
é numa história, deixa eu pegar aqui, é uma história que mostra, por exemplo, o Zé Carioca no Carnaval, né? Então, o nome se chama O Rei do Carnaval. E aí isso é produzido nos Estados Unidos. Então ainda há uma aparece um ou outro coadjuvante, mas ainda é uma mitologia limitada, digamos assim. Depois, nas produções brasileiras, a gente vai ter dois caras que são assim a base fundante do Zé Carioca. Acho que dá para fazer um comparativo com o que foi o Barks, assim, com o Pato Donald. Tá? O Walt Disney criou o Pato Donald e o Barks aprofundou a mitologia, né? Aqui nós tivemos o Ivan Seidenberg e o Renato Canini. Eles pegaram essa criação que tinha sido do Walt Disney e ampliaram a mitologia dele. O que eles fizeram com o Zé Carioca? Eles fizeram o que era o mais importante, eles abrasileiraram o personagem brasileiro. Então não fazia sentido, né, dentro do calor do Rio de Janeiro, e para as crianças que iam ler aquilo ali, tu pegar um personagem de terno e gravata o tempo todo, de chapéu, né, com a sua bengalinha ali, então não fazia sentido. Então eles pegaram o Zé Carioca, colocaram uma camiseta normal no Zé Carioca, ele usava chinelo, ele usava bermuda, e aí se criou uma mitologia em cima disso, né? Além disso, o Ivan e o Renato Canini, eles foram muito felizes na época de produção. Eles começam a produzir essa história do Zé Carioca, essa mitologia, ali por 1970, 1971, né? E o Brasil vivia a ditadura militar nesse período. E isso acabou sendo, Alessandro, um contraste, porque o Zé Carioca, ele acabava sendo a oposição de toda a rigidez que se via na sociedade brasileira naquela época. Então, tu acaba tendo uma... Isso chamava muita atenção das pessoas, né? Tu acabava tendo um contraste conceitual, assim, né? Do que se esperava na época e do que estava sendo representado ali. Há várias críticas, assim, né? Do estereótipo do Zé Carioca e tal. Pode ser feita essa crítica, mas lendo essa obra como a partir da época em que ela foi criada, ela foi genial, assim. Eu considero uma das obras-primas dos quadrinhos brasileiros, assim. Até porque a gente vai ter ela é uma arte disruptiva, assim. Tu tens ali, por exemplo, tu pega no Barks, no Dom Rosa, um quadrinho, um personagem todo perfeitinho, né? Fisionomicamente certinho, e tu pega o Zé Carioca, ele tem um traço diferente, assim. Ele causa um certo incômodo já no seu traço, é uma arte meio disruptiva, assim. E aí, ele coloca no cenário também o Zé morando na favela, sabe? Isso é um negócio que é genial, sabe? Ele morando na favela, ele tendo que pagar conta, ele fugindo dos cobradores de impostos, dos cobradores que ele tinha. Ele retrata, ele é a personificação do povo brasileiro, assim, nas suas dificuldades, né? É claro que a galera só olha pro lado, ele não quer trabalhar e tal, mas ele é a personificação do que se vivia também, né? Desse jeito malandro que existe, mas no bom coração, no cara que quer ajudar os outros, no amigão. Então, acho um personagem que é muito, muito interessante, assim. E, assim, é muito bacana, assim, ele, nesse contexto que você está dizendo, porque fazer o Zé Carioca hoje, se a Culturama for realmente o Zé Carioca, que estamos todos torcendo para que seja isso, é uma possibilidade, talvez, de retratar até um outro Brasil, né? Tem muito, claro, que muito disso permanece, mas há novidades para colocar isso. Pode ser muito bacana, né, cara? Ainda mais nessa perspectiva que a gente conversou aqui desde o início, que é do quadrinho da leitura com camadas, né? Que é uma primeira camada aí da diversão para a criança, mas com referências que o adulto vá curtir. Eu acho que pode render bastante coisa. Deixa eu fazer outra pergunta, Diego. Seguinte, você falou aí você já mencionou mais de uma vez na entrevista aqui os quadrinhos brasileiros Disney. Falou que a qualidade é boa, e agora a gente trocou uma ideia aqui sobre o Zé Carioca com... Repete o nome dos dois criadores, não, dos criadores da mitologia do Zé Carioca. O Ivan Seidenberg e o Renato Canini. Claro, era um estúdio, né? Mas esses dois se destacam. Então, assim,
mencionou, você já leu algum outro quadrinho Disney brasileiro além do Zé Carioca? Que consegue falar, cara, tal história, já li tal história, é bacana, é mais ou menos assim. Assim, sei que, assim, claro, eu tô descobrindo a Disney agora e eu tô vendo que é um iceberg, né, cara? São muitas páginas, muitas e muitas e muitas páginas. Claro que a gente não leu tudo, né? Mas, assim, você já leu alguma outra coisa de quadrinho Disney brasileiro que você tenha curtido, consegue mencionar, além do próprio Zé? Cara, eu li muito pouco daí, muito pouco, mas eu li. Acho que o primeiro contato que eu tive assim com uma história estrangeira do Zé foi essa que eu te disse, O Rei do Carnaval, e alguma outra coisa holandesa, assim. Mas não há a mesma, não tem a mesma magia, assim, não há como comparar. Porque, claro, por um lado eu fico feliz que eles estão gostando de algo que é típico brasileiro. Mas, por outro lado, não tem a experiência e a leitura, assim, a imersão que tem o Zé Carioca, do Seidenberg e do Renato Canini. Assim. Entendi, mas não, o que eu estava querendo saber é se você leu alguma outra história brasileira da Disney, sem ser do Zé Carioca, de algum outro autor brasileiro. Desculpa. Não, não, beleza. Não, o pessoal não está vendo, mas já é tarde aqui. É totalmente explicável. Mas vamos lá. Você já leu alguma outra coisa? Era bem comum. Sim, sim, sim. Até porque era bem maciço essa produção brasileira. Eu tinha citado anteriormente a Patada, né, publicada aqui, as histórias, de todo o universo Disney, isso que a gente está vendo hoje na Itália, que tem tudo produzido, todos os personagens acabam tendo a sua especificidade, sua produção italiana, tinha aqui no Brasil. A diferença, Alessandro, é que tu tinhas, vamos pegar os medalhões, assim, tá? Pato Donald, de Tio Patinhas e Mickey, se tu pega assim as produções brasileiras, claro que não com a explicitação do Zé Carioca, mas tu tinha ali uma outra piadinha que te fazia ter uma identificação, sabe? O Zé vai, o Donald vai num programa de TV, poxa, é muito legal ele conhecer um apresentador que tem o nome de algum apresentador brasileiro. Isso era possível fazer dentro das produções brasileiras, assim, né? Com as mesmas feições e tudo mais. Nessa retomada que a Abril fez em 2012, 2013, não lembro o ano, eles já faziam essas brincadeiras, assim, de pegar programas de TV com referência ao Brasil, fazer essa ideia antropomórfica, assim, né? Pessoas famosas para nós aqui no Brasil colocar nos quadrinhos Disney. O próprio Paulo Mafia já apareceu no quadrinho Disney, né? Então, essas sacadas eram legais, assim. E aí o humor, né? Eu acho que não tem como explicar muito o humor brasileiro, assim, mas ele é um humor sagaz, ele é um humor que não é explícito, mas ele te coloca detalhes que te fazem rir, assim. A gente tem grandes mestres. O Morcego Vermelho, por exemplo, que é o herói que o Peninha ele incorpora, o Morcego Vermelho é uma criação aqui brasileira, né? Então, é importante, e isso depois foi para os outros estúdios, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor, quero ler alguma história dessa. Se eu pegar, tipo, esses almanacões Disney aí, Disney Big, Disney Jumbo, Mega Disney, tem histórias brasileiras dentro deles ou não? Eu só queria fazer uma justiça que eu queria comentar. É o Carlos Herrero que criou o Morcego Vermelho, estava tentando lembrar aqui. Sim, pois os almanacões brasileiros, assim, se tem histórias brasileiras neles? Isso. Tem? Tem. Assim, agora na Culturama não, porque é republicação, claro, né? Claro. Mas se tu pegar os almanaques que tem, tipo a Disney Big, o Mega Disney ou o Jumbo Disney, tem sim. Inclusive, eu acho que não tem um que não tenha, porque como são republicações das melhores histórias, é meio óbvio que tem as brasileiras, né? Eu vou pegar aleatório aqui, tá? O que eu tinha pego aqui antes. Tu vai ter... Aqui, tem publicação brasileira. Do Ivan Seidenberg e do Renato Canini. Legal.
Legal. Então, isso é bom saber, porque acaba que são coleções mais ou menos fáceis de identificar num sebo, alguma coisa assim. Então, indo procurar, até porque eu quero ter contato com essas produções brasileiras. E não é um negócio que a gente está vendo republicação agora, né? Imagino que tem algumas dificuldades aí, arquivos digitais, eu não sei, mas a gente não está vendo. A gente está vendo republicações de material italiano, de material norte-americano também, mas nesse contexto da Panini, a gente ainda não viu nenhuma republicação brasileira. Eu não sei como é que é a licença. Seria muito bacana ter, né, cara? Bah! Imagina esse Zé Carioca aí, Zé Carioca Origens aí, pegando esse começo. Seria demais. Seria muito legal. Ô, Diego, agora... Eu vou indicar aqui só o Zé Carioca, né? Isso aqui tá esgotado, mas vai que um dia tu acha alguém vendendo aí. Um brasileiro chamado Zé Carioca foi uma publicação da Abril, pega essa história aí de mitologia criada pelo Seidenberg e pelo Canini. Agora vamos caminhar um pouco para o final. Mais 3 perguntinhas, assim, são 4, mas são perguntinhas mais rápidas. Que é o seguinte, assim, você é um entusiasta das mensagens, né? Você lê todas as mensagens, não é isso? Você lê as mensagens da Culturama, você lê todas assim. Cara, por que você acha essas mensagens assim tão bacanas, né? Acaba que nós leitores mais velhos, assim, hoje em dia tá tudo encadernado, as mensagens de super-herói estão num declínio. Eu fiz o vídeo de catálogo da Panini, eu identifiquei, cara, eu falei 3, mas são 4. São 4 mensais só Marvel que nós temos hoje no Brasil. Eu me apavorei com esse teu dado aí, cara. Eu não tinha me dado conta disso. Cara, olha só Homem-Aranha, Venom, pô, agora tá até fugindo na Vingadores, Homem-Aranha e X-Men, que vai começar agora, que nem tinha. Por isso que eu nem citei, vai começar agora. Tem a bimestral lá do Capitão América, mas, assim, cara, as mensagens estão num declínio. A Culturama, para a formação do leitor, tá apostando nas mensagens. Mas o que você encontra de legal? Assim? Você já é um leitor, sei lá, mais próximo da minha geração, né? Embora 11 anos mais velho. O que você encontra de legal? O que essas mensagens te entusiasmam? Assim? Cara, que pergunta bacana essa, assim, eu vou, aí primeiro a gente pode debater sobre as mensais, né, no mercado de quadrinhos, assim. Cara, eu acho que pode ser uma coisa meio romântica minha, tá? Mas eu acho que um dos grandes espíritos dos quadrinhos está na mensal ainda, sabe? Poxa, que coisa boa, eu sinto falta, azar, eu sei que podem me xingar aí depois nos comentários, mas eu sinto falta, cara, de pegar um quadrinho, ter ali no final um plot twist, continua, e tu fica ansioso por que acontece no outro. Cara, que coisa boa isso. Ou ainda, hoje não tem mais, mas as cartas aos leitores que tu pegava ali no final e buscava se tinha teu nome, eu acho que ela traz uma magia que eu não vejo tanto no encadernado, porque no encadernado eu sei que ali a história já está pronta, digamos assim. E, de certa maneira, na mensal eu vou construindo junto essa expectativa. É claro que na questão da Disney, daí, não tem isso, porque as histórias da Disney não têm continuidade entre números, né? Mas, primeiro, eu sou entusiasta pela questão, porque eu acho que ali está o meu universo, sabe? Ali está a ampliação de tudo que eu quero conhecer de Disney, por exemplo. Dificilmente tu vai ter um encadernado de histórias da vovó Donald, por exemplo. E nas mensais elas aparecem. Né? É verdade. Sei lá, da maga patológica, alguma coisa. Exato. E é importante a gente dizer isso, assim, porque, já que é o tema desse vídeo, o universo tem personagens muito bons. Que em histórias específicas eles funcionam muito bem. Deixa eu te perguntar, o Gansolino tem história, assim? Tem, eu ia citar ele agora, cara. Tu chegou a ler o 3 já, o Grande Almanac 3? Cheguei. Eu acho que tem uma história do Gansolino lá, não tem? Eu não tô lembrado. Ele aparece na história do Donald, porque ele fica no lugar do Donald no sítio da vovó. Ah, tá, sim. Mas assim, pode ter e eu não tá lembrando. Minha memória é ruim, assim. Mas pode falar. Sim. Eu acho que é isso, assim. Então, a mensal, ela me dá uma ampliação do universo, assim. O que eu acho que é importante, enquanto leitor, isso para tudo, não só para Disney, a gente está acostumado com história que não necessariamente vai para o encadernado, porque a vida não está só ali, né? E
pegar coisas que estão saindo, que são, por exemplo, tá? Essa história, que eu me emocionei com essa história, é do Gastão, o protagonista. Para eu ler essa história no encadernado, tem que esperar algum encadernado de seleção do Gastão. E aí, será que vai ser justamente essa história que vem? Então, acho que ela me dá uma ampliação de universo, que aí eu consigo até aproveitar mais os encadernados que eu ler. Acho que uma coisa não exclui a outra, assim, mas ela me dá mais subsídio, assim. E é importante dizer também, já que a gente está falando de mensal, que a seleção da Culturama está sendo muito boa. Eu estou muito feliz com as mensais da Culturama, assim. Como leitor, assim, acho que a gente nunca viveu um momento tão bom de mensais específicas. A Culturama adotou agora uma proposta editorial. Vou pegar aqui um quadrinho. Vou pegar o Pateta aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é o Pateta número 14. Ela adotou uma proposta editorial que eu nunca vi um cuidado tão grande com mensal. Dá gosto de pegar essas mensais, sabe? Aqui tu não tem mais propaganda, eles colocam a sinopse da revista, porque eles achavam que as propagandas deixavam datadas as revistas. E, de fato, né, se tu pega ali uma revista que tem uma propaganda do filme, sei lá, Aladdin, tu vai achar que já é uma história antiga, né? E isso aqui dá um outro visual para a revista, assim. Então, tá sendo uma seleção bem bacana, assim. Então, ampliação do universo e pegar histórias de muita qualidade que também vem nelas, assim. Cara, você estava dizendo aí, eu também gosto de mensal, tá? Também gosto de mensal, não tenho tanto problema com revista mix também, a galera reclama muito de revista mix. É claro que o mix bem elaborado, né? Tem uns mix, pô, tinha mix que saía, sei lá, Conan, Surfista Prateado e X-Men. Tá tudo bem, aí a gente reclama, mas sei lá. Por exemplo, agora, pelo visto, a Panini vai trazer essa fase dos X-Men do Hickman numa revista mix. Sim. Eu acho bacana pra caramba, tá? Eu gosto. Eu não tenho problema com isso, não. Mas uma coisa que eu gosto da mensal também, cara, sei lá, é o seguinte, é ter uma história papum, uma revista papum. O que acontece? Eu leio todo dia. Papum. Fazia tempo que eu não ouvi esse termo aí, Alisson. Sei lá, eu leio todo dia, mas tem dia que eu tô com pouco tempo e você tem uma sensação de completude numa leitura. Às vezes eu pego aqui Homem-Aranha do mês e leio. 60 páginas, acabou. É claro que eu podia pegar o encadernado e ler só aquela quantidade de páginas, mas é um negócio psicológico, não funciona do mesmo jeito. Não é papum. Eu me sinto... Não é papum. Não é papum. Eu acho isso legal. Não é o caso Disney, né? Mas assim, só levantando aqui, já vai mudar de assunto, eu acho também que a mensal, ela acaba dando algumas coisas que... O que acontece? Boa parte das revistas mensais da Marvel hoje, elas às vezes não são pensadas como mensais, né? Elas são pensadas como uma graphic novel dividida em 6 meses. Porque ela não é pensada. Mas você pega algumas, ainda hoje, e algumas mais antigas, você vê que o cara pensou aquilo levando em conta que o leitor vai ler mês a mês. Então, acaba que coisas que são um pouco chatas no encadernado, são um monte de recordação de coisas. Exato. No encadernado aquilo é um porre, né, cara? Coisa que me deixa nervoso. Mas no mensal aquilo funciona. Mas tem coisa que também que é o lance da passagem do tempo. Já aconteceu comigo, eu ler uma história no encadernado, e aí, o cara... não, porque um tempão atrás, cara, eu lendo no encadernado, a noção de passagem do tempo não apareceu aquilo. Mas se eu tivesse lido aquilo mês a mês, o cara fez pensando que seria lido mês a mês. É um negócio que é diferente. Eu também gosto de mensal. Claro, eu reconheço. Pô, hoje eu tenho um canal assim, cara, para pegar um quadrinho, para fazer uma pesquisa, para fazer um vídeo do canal, nas mensais é terrível. Aquela capa, encadernado, vou lá na estante, pum, peguei, né? Mas assim, tô falando demais, né? Você que é o entrevistado, não eu. Não, para mim tá ótimo. Mas vamos lá. Assim, cita, você falou já que você é um entusiasta das mensais, explicou por quê. Cita, assim, pode ser de maneira rápida, algumas boas histórias. Alessandro, pode falar. Só pra gente não fugir dentro desse universo ainda, acho que já que a gente está falando dessas mensais especificamente, acho que vale citar também o cuidado
eu sou assinante, tá? Da Culturama. O cuidado com os brindes. Isso foi uma outra magia que eu tive, assim, quanto às mensais. Porque era uma coisa que eu não vivia, assim, isso me incentiva a comprar as mensais também. E os brindes são Então, bacanas? tem muitos que são geniais, assim. Vou dar um exemplo, né? Isso aqui foi a coisa mais legal que eu já vi. É quase uma metalinguagem dos quadrinhos, né? A gente tinha falado da Patada, que é o jornal do Patinhas, e os caras produziram, velho, um jornal para mandar como brinde, sabe? Então, isso é muito massa também, assim, dá um outro contexto e um outro aprofundamento para as histórias que tu lê. Só para fechar isso aí que eu queria citar, porque realmente vem muita coisa boa. É uma inovação editorial que eu acho bacana, assim. Mas vamos lá, então seguindo, falou do brinde, agora vamos falar das histórias. Cita algumas histórias boas aí, publicadas tanto nas mensagens da Culturama, quanto nos encadernados da Panini recente. Não precisa ser assim, histórias que você gostou. Você já até citou uma aí, a do Gastão, né? Uhum. Citou. Mas o que você achou legal que foi publicado recentemente? Pode ser de cabeça. Claro que a gente sempre, cara, não lembrei daquela história. Não tem problema, mas só para ter uma espécie de panorama, assim. Eu vou pegar algumas coisas que estão à disposição da galera, esse, né? Acho que entra ali no link, o link vai ficar aqui embaixo, né? Vai ficar embaixo na descrição do vídeo. Link, né? Eu não tenho essa linguagem de youtuber. Clica na descrição do vídeo. Vai deixar o link da Amazon. Isso aí. Cara, saiu recentemente, eu acho que é massa de comentar. Eu tenho a versão do Proletariado aqui, tá? Que eu até te falei já. Saiu Todos os Milhões do Patinhas. É um arco leve. Tu vai comentar, né? Tá pronto já o vídeo. Tá pronto o vídeo, olha aí. Eu acho uma coisa bacana, assim, quando tu amplia a mitologia do Patinhas, eu acho legal. Não é genial, é legal. Eu acho uma nota, assim, bacana. Uma nota 8, assim. É uma história que não é genial, mas que vale a pena a leitura. Vale a pena tu conhecer um pouco mais do personagem e tal. E essa saga aqui, ela traz umas complexidades do Patinhas que são engraçadas, assim, né? Então, ele investindo em cinema, ele investindo em mina, ele investindo em restaurante. Em cimento. Em cimento, né? Então, é muito bacana, assim. Saiu encadernado pela Panini, acho que o encadernado tá bem bonito, pelo que o Alessandro mostrou. E eu tenho aqui pela Mega Disney, né? Que saiu também na época da Abril. Eu fiquei muito feliz com essa história, assim. O Patinhas é meu favorito, assim, da Disney. E ele contando cada milhão dele, claro que não é a saga do Tio Patinhas, é incomparável, né? Mas ele contando as experiências de vida dele, eu achei engraçado demais, assim. E tu vai fazendo... Aparece o Donald Trump, por exemplo, no quadrinho, né? É muito bacana ver como ele aparece, ver a função do futebol no quadrinho, ver a capacidade de negociação dele. É muito bacana, assim, achei muito bem feita. A Abril tinha uma coisa que eu acho muito legal, assim. Só saía encadernado o que saía em formatinho, para todo mundo ter direito a ler aquela história. E eu tenho esses formatinhos aí, e o que eu li dos Milhões do Patinhas, achei muito bom. Cara, 800 páginas ele dá inveja, hein? Eu vi aqui a revista, 800 páginas, cara. Que isso, cara? Isso aqui dá para usar na construção civil se faltar alguma coisa. Né? Com certeza. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Tu já comentou bastante, inclusive eu fiquei com uma inveja danada. Tu falou no vídeo, eu fiquei conversando contigo no vídeo, né? Mas eu acho que para quem está começando assim, cara, nesse mundo que vai ver essa live aqui, eu acho que é bacana. Eu acho que, assim, eu indicaria isso aqui de primeiro, tá? Que são os Grande Almanac. Pela relação custo-benefício, assim. Eu acho que é um quadrinho barato, pelo que ele oferece. Se tu pega aí uns cupons de desconto aí, alguma coisa. No final do vídeo eu vou falar de um cupom de desconto.
Ah, importante. Cara, olha a sintonia. Eu fiquei pensando, será que eu falo, não falo alguma coisa? Mas então tá, beleza. Tem algum cupom de desconto que te ajuda? Se você não tem, ao final do vídeo você terá. Fica ainda melhor, né? Mas de verdade, assim, acho que isso aqui é muito bom. Aqui eu acho que a Culturama gastou assim, ganhar um prêmio, assim, porque são histórias de boa qualidade. E aqui o Paulo Mafia sempre comenta que é a publicação para o colecionador. Então, se tu te interessa um pouco sobre isso, cara, isso aqui acho que na saída tá valendo R$ 29,90, eu acho. Vem uma boa quantidade de páginas, vem histórias longas que tu consegue aproveitar os personagens. E geralmente, com a exceção do 3 até esse momento, vem um artigo explicando o contexto daquela obra. Assim. Então, sabe isso que eu e a Alessandra a gente estava conversando sobre ter várias camadas? O Grande Almanaque aborda. Tu tem ali a história, que tu pode ler da maneira como tu quiser, e depois tu tem o bastidor ainda, entrevista com o autor. Para quem quer conhecer o universo Disney, eu acho muito bom. Assim. É meu favorito hoje em dia, assim. Eu tenho lido um montão de coisa Disney, mas vamos supor, sei lá, a grana apertou, só posso ficar com uma. Ficaria com o Grande Almanaque. É muito bom, é muito bom. Sem contar que ele é bimestral, né? Então acho que dá um respiro, assim, também. Eu acho que esse é o grande defeito. Eu gosto tanto, que eu sei que dá um respiro, mas eu queria muito que isso fosse mensal, cara. É muito bom. Mas eu entendo a proposta da Cultura, porque ela vai alternar, né? Ela vai alternar. Vai ser esse e o temático, não é isso? Isso, inclusive vai ter assinatura para isso, eu acho. Um mês o almanaque e outro mês o temático. O temático, para quem não está ligado, é aquela proposta de... Como o universo Disney é gigantesco, eles conseguem escolher por temáticas, né? Então, pode ter uma edição só de detetives, que foi o primeiro. Agora, o segundo é só sobre piratas e tal. Enfim, então, Grande Almanaque Disney, o Alessandro já falou muito bem dele, vai naquele vídeo lá, da joinha, é muito bom. O Almanaque 2 tem a origem do Super Pato, que é um personagem muito bacana, então... E o Almanaque 3 tem uma história muito boa do Tio Patinhas no final. Então tá valendo bastante. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Para quem está começando, se tu vais, aqui, achei. A mensal, gente, a Culturama tem uma proposta que é bacana, que são essas caixas aqui, né? Isso aqui é mais ou menos o preço de um almanaque Disney, daí tu pode fazer uma avaliação, o que é mais interessante para ti. Eu vou recomendar, se tu quer conhecer a mensal, por exemplo, a mensal número 0. Eu acho uma seleção impecável, essa mensal número 0 aqui. Tanto é que eu recomendei... essa evangelização de Disney eu já faço com algumas pessoas. Para algumas eu fiz e entrou no Melhores do Ano o Patinhas, Tio Patinhas 0. Vou abrir aqui. A caixinha vem com uma cartela de adesivo. E aí o Tio Patinhas 0. Cara, que história bonita essa aqui. Vale muito a pena conhecer. Faz essa pegada do Patinhas romântico, como é que ele lida com amor. É uma história muito bacana. E a Culturama fez o que faltou ser feito na finada Abril, que foi uma homenagem mais cuidadosa para o Mickey. Então, o Mickey número 0 homenageia os 90 anos do Mickey. Uma história que resgata ali uma relação entre o Mickey do passado e o Mickey do presente. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei curioso agora. Isso aqui... Tem uma caixinha, tipo, se eu quiser uma caixinha com todas as número 1, tem. Se eu quiser uma caixinha com todas as número 2, tem. É assim que funciona? Sim, é uma proposta editorial deles, assim. Tem uma caixinha para cada mês. Então vem uma carteirinha de adesivo e vem daí as 5 mensais. Hoje em dia deve vir com as histórias curtas também, né? Eu peguei só essa aqui. Essa caixinha é que você pega como assinante ou não? Ela vem para assinante ou não? Não vem para assinante. Isso aqui vem... Isso aqui, na verdade, vai para Comic Shop, assim, sabe? O cara vai lá, tá lá a caixinha parada, ele pode pegar também. Na Amazon, por exemplo, se tu navegar ali, vai ter caixinha número 3, caixinha número 4. É bem legal, porque, assim, eu vou começar a ler agora a partir da 16.
a Sim. mensal. Então, se eu me empolgar, dá para eu correr atrás pegando as caixinhas. Isso é uma coisa legal. Muito bem. Eu falei, então, dos almanacs, falei aqui da caixinha, falei do Todos os Milhões, que é da Panini, e está saindo agora pela Panini, para ficar no 2-2 para as duas editoras, a gente tem que ser justo, né? Está saindo agora uma saga, a Saga de McDonald, que é um quadrinho escrito pelo Marco Rota, que é um cara que é inspirado no Karl Barks, assim, ele traz um pouco dessa herança artística do Barks. Inclusive até, acho que foi o Pedro Bolsa que comentou que às vezes ele interpreta mais esse traço artístico do que o próprio Barks. E de fato é um cara assim que tem uma sacada de roteiro, de arte muito bacana. Assim. Então, acho que fez um panorama. Bom, assim, acho que era mais ou menos isso que a gente ia colocar. Hoje tinha até algumas perguntas, você antecipou nas respostas. Você é muito bom você é muito bom entrevistado. Você é muito bom entrevistado. Assim, de verdade, te agradeço aí pela entrevista, por ter me indicado os quadrinhos Disney. Você me indicou, começou com Moby Dick, depois o Grande Almanac, que aí depois o Grande Almanac, depois ele foi por Todos os Milhões, e aí agora eu não tô parando, né? Agora eu não tô parando, né? Ontem eu comprei o Mancha das Trevas. Ontem eu comprei o Mancha das Trevas. Mas assim, te agradeço também pela tua generosidade. Você quer falar alguma última coisa? Quer dar uma palavra final? Sei que... Pô, o que eu vou falar agora, né? Mas quer dar uma palavra final pra galera aí? Fica à vontade. Pois é, né? Que palavra final. Pois... Amém. Amém. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Tá, não, vamos lá. Não, eu queria agradecer, então, né, pela possibilidade de trocar essa ideia. Pedir primeiramente desculpas por qualquer coisa, então, se eu falei muito, se eu me alonguei demais nas respostas, se essa edição vai dar trabalho, desculpa, tá? Mas também dizer que tanto eu como o Alessandro somos entusiastas, né? Eu adorei esse termo que o Alessandro usa para várias coisas. Nós somos entusiastas desses quadrinhos. Então, se por acaso a gente falou alguma coisa que não é exatamente o que aconteceu na vida, tudo bem, né? A gente está aprendendo ainda sobre esses quadrinhos. Mas agradecer muito pela oportunidade, agradecer para ti, Alessandro, por ter trocado essa ideia. Olha, ganhei o sábado de noite. E eu nem vi, cara. Agora que eu vi, deu certinho 2 horas quase de conversa. Tá quase virando pro domingo. Pois é, então fluiu assim, fiquei muito feliz. E é isso aí, né? Quem quiser trocar uma ideia, vou deixar ali, o Alessandro vai deixar as minhas redes ali embaixo. E é isso aí, tá bom? Um grande abraço e espero encontrar vocês em algum outro momento. Valeu. Beleza. Bom, gente, só para avisar, eu falei que ia ter um cupom ao final. Eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, mas eu entrei em contato com a Culturama, falei um pouco dessa minha paixão para Disney. Eles foram muito legais, assim, e eles disponibilizaram, vai ter um vídeo exclusivo para isso, um cupom para o canal, nas lojas da Culturama. O cupom é Amigos do Alê. Bacana, né? É Amigos do Alê. Eu vou deixar o cupom na descrição e também os links para as lojas da Culturama. São 2. Esse cupom dá 10% em cima de qualquer desconto que já exista lá. Então, nesse vídeo em especial, vai ter link para a loja da Culturama e link para a Amazon. Vai ter... O que não vai faltar é link. Mas é isso, minha gente. Agradeço demais vocês terem visto o vídeo. Eu aprendi muito. Eu sempre quis ouvir isso, cara. Sempre quis ouvir isso. Ao vivo. Tô emocionado. Vai. Vou até chegar mais perto. Então, agradeço demais vocês terem visto o vídeo. Agradeço o Diego por ter gravado o vídeo. Vou parando por aqui. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. Paro então. Um abração e até o próximo vídeo.